Jorge Lu. CBN Brasil. O podcast CBN Sustentabilidade aborda a agenda ESG no setor de educação privada. As instituições estão repensando seu papel na hora de implementar a sustentabilidade para ir além das iniciativas internas. Se a gente conseguir formar crianças e jovens e adultos já com uma perspectiva da interdependência entre pessoas e meio ambientes, qual que é a importância de eu ter essas características de empregos verdes, né? Saber o que é sustentabilidade, já pensar no futuro, no longo prazo, é como isso pode virar a chave. E a gente vê que cada vez mais as empresas estão procurando isso. Então, nessa é importante para o mundo, é importante até para a empregabilidade desse aluno, para a formação dele enquanto pessoa e ser humano, ele entender das questões de cidadania, direitos humanos, sustentabilidade. Eu converso com Juliano Gribler, diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Cogna Educação, o maior conglomerado educacional do país. Ouça o podcast no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Oferecimento JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor. E Engie, há 25 anos indo além da energia no Brasil. Agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$ 998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de PVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$ 10.000. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio. No trânsito dê sentido à vida. A Polícia Civil de Valinhos ainda procura pelos criminosos que invadiram um condomínio de alto padrão no Parque Lausanne na noite desta quinta-feira. De acordo com a PM, que atendeu a ocorrência, os criminosos armados invadiram uma das casas e amarraram uma família como refém. Depois foram a uma residência vizinha onde também fizeram moradores reféns. O bando estava encapuzado e levou dezenas de objetos de valor, além de joias, relógios e celulares. Uma das vítimas conseguiu se desamarrar e chamar a polícia, mas os bandidos não foram localizados. As casas passaram por perícia no final da manhã de hoje. 1:55, segue aquele bloqueio pela rodovia Heitor Penteado, no sentido centro. Para quem segue no sentido da Dom Pedro, trânsito liberado. Uma árvore e um poste caíram, bloqueio total, o trânsito está sendo desviado para o bairro da Ípica. Daqui a pouco, mais informações. E com essa notícia, CBN Brasil, edição local desta sexta, fica por aqui. Já te convido para segunda-feira, hein? 12:00. Todos vocês, um excelente final de semana e até lá. CBN Brasil. Apresentação: André Berenguel. O sonho de fazer medicina começa com uma decisão que vai além da vocação. É preciso da formação do Claretiano Rio Claro. Ensino humanizado e estrutura completa. Laboratórios de alta tecnologia. Atividades práticas desde o primeiro semestre. Em parceria com unidades de saúde de Rio Claro e região. As melhores vivências do começo ao fim. Medicina por completo é aqui. Vem pra Med Claretiano. Vestibular 2023. Inscreva-se claretiano.edu.br. A Germânica Volkswagen preparou ofertas imperdíveis para você começar o mês de carro novo. Venha conhecer de perto o design, tecnologia e potência dos novos SUVW. Faça um test drive e aproveite as melhores condições. São 11 lojas super completas com estoque de 0 km e seminovos à pronta entrega te esperando. Na Germânica Volkswagen não perdemos negócio. Venha pra cá, acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Momento do brinde com Jorge Luque.
Hoje tá de folga, então vai por nossa conta aqui, viu? Eu, Leandro e a Letícia. Primeiro, a Letícia estava dizendo aqui que orientais, asiáticos, quando bebem, fica com o rosto vermelho, é isso? É isso, Sarda. Boa tarde aos ouvintes, Leandro Sardenberg. Eles ficam com... Eles não, eu também fico. Então, nós. Porque a Letícia, pra quem não sabe, tem Sou asiática. ascendência oriental. Japonesa. Kurotomi. Letícia Kuratomi. Isso mesmo. E a gente fica com o rosto muito vermelho, quente, principalmente a orelha. E isso é geneticamente. Várias pessoas que são asiáticas têm essa deficiência enzimática. Então, quando você toma o álcool, acontece uma questão ali no nosso corpo e a gente fica avermelhado. Tá certo. Bom, mas isso não impede, parece, os asiáticos de beber, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando dos japoneses, agora, por exemplo, chineses também cachaceiro, viu? Ah, é? Mandam ver? Nossa. Igual russo também, tem essa fama, né? Russo é cachaceiro, mas é fama, é cachaceiro mesmo, é vodka direto. A fama tem base na realidade. Bom, os boatos têm base, as calúnias são verdadeiras. Bom, para quem ligou o rádio agora, o governo do Japão quer que os jovens bebam mais álcool lá para aumentar a arrecadação de impostos. Agora, a gente estava conversando aqui, estamos aproveitando aqui a folga do Jorge para falar besteira aqui. Você tomou, como é que você falou? Cerveja de vinho? Chopp de vinho. Chopp de vinho. Ah, todo mundo já tomou. Eu também não tomei. Aí eu falei aqui fora do ar, parece aquele refrigerante de uva com álcool. Com álcool. Não ficou muito bom, não. E a gente estava falando de drinks especiais com champanhe, com espumante. E tem dois que são muito bons, que é conhecidos. Um é o Mimosa. Já fiz. Que é o suco de laranja com espumante. E tem o famoso Bellini, inventado lá em Veneza, que é o suco de pêssego, né? Pêssego com espumante. Esse eu ainda não experimentei. É muito bom. E tem um outro, que também eu não sei qual é o nome, mas é para situações de namoro, vai? Dates. Situação de namoro, assim. Você pega uma taça de champanhe, coloca dentro 1 ou 2 morangos, esmaga bem o morango, assim, bem, e aí joga o espumante. Sobe assim aquelas borbulhas de amor. Borbulhas vermelhas. Borbulhas assim. Já diria o Fagner, né? Convidativas. Então tá bom. Quem dera ser um peixe. Então tá bom. Bom, ficou bom, hein? Ficou. Podemos fazer um quadro, né, Sardenberg? Cada dia um drink, assim? Cada dia um drink? Tá bom. Só sextas. Vamos pensar nisso. Então tá bom. Bom, ficamos por aqui na produção. Letícia Kuratomi, Valente. Trabalhos técnicos. Valente Kuratomi, perdão. Juliano Fonseca, também Priscila Gubiotti. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Leandro Gouveia. Ótimos drinks para você nesse fim de semana, até segunda. Pé na jaca. É isso aí. Pé na jaca direto, pessoal, até. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O coração de Dom Pedro I sairá de Portugal na noite de domingo e vai chegar ao Brasil no dia seguinte. O governo federal fez o pedido de empréstimo para celebrar os 200 anos da independência. A viagem será conduzida pela Força Aérea Brasileira.
O parecer positivo foi dado após uma equipe de peritos avaliar as condições do órgão e garantir que não haveria riscos. Intelectuais dos dois países criticam a iniciativa. Eles dizem que a viagem é um desrespeito à memória de Dom Pedro I e pode ser instrumentalizada como propaganda política. O município do Rio de Janeiro utiliza o site prefeitura.rio a partir de hoje para levar informação aos cariocas até que o portal oficial esteja totalmente restabelecido. Os perfis em redes sociais continuam ativos. Nenhum deles foi afetado pelo ataque hacker. Os serviços estão voltando ao normal gradativamente. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática investiga o caso. A cidade de Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura do ano no sul do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram menos 6,4 graus no município catarinense. O registro perde, até o momento, apenas para a região do Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, que em 2022 teve mínima de 7 graus abaixo de zero. A onda de calor extremo ameaça a produção de energia nuclear na França. Metade dos reatores do país está fora de uso para manutenção e as autoridades procuram meios para manter a outra parte em funcionamento. A água utilizada para esfriar os dispositivos tem sido descarregada nos rios. A iniciativa desperta críticas de ativistas. Os ambientalistas dizem que a medida eleva os riscos para os ecossistemas fluviais já expostos a altas temperaturas. No horário de Brasília, 2h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h04. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde. Nesta sexta-feira gelada, aquele sextou para ficar debaixo da coberta, será? Está começando o Estúdio CBN desta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Que frio aqui na cidade de Campinas, na região também, né? Você que está nos acompanhando, vai mandando mensagem aí para falar como é que tá a temperatura na sua cidade. É só enviar um WhatsApp pra gente, é o 991869070, 19 é o nosso DDD, ou então pelo YouTube e pelo Facebook da CBN Campinas. Participe do programa, faça o Estúdio CBN junto com a gente. Vamos até às 4 da tarde com muita notícia, opinião e também prestação de serviços e, claro, já chamando a sua participação. E vamos começar com o giro da reportagem da CBN Campinas nesta tarde de sexta-feira. Vamos a um local que está muito difícil. Eu tenho certeza que tem bastante gente que está ouvindo a CBN para saber as informações nesse lugar. Viu, Celina Silveira, que traz informações sobre uma queda de árvore. Árvore de grande porte cai na rodovia Heitor Penteado, na faixa sentido centro, e bloqueia o trânsito na região. De acordo com o CEPAGRE, a velocidade dos ventos chegou a 33 km por hora, o que derrubou a árvore, que também atingiu o poste. Perceber pelo vento, a Celina volta dentro de instantes com informações direto desse local, da rodovia Heitor Penteado, né? Acesso a Dom Pedro, ou chegada da Dom Pedro, sentido centro, como informou a Celina. O edital de licitação do transporte público é disponibilizado. Guilherme Pierangeli. O edital conta com a manutenção de grande parte das linhas existentes, inclusive algumas que apresentam problemas com frequência, como atrasos. E também há a previsão de criação de novas linhas, sendo algumas delas ligando extremos da cidade, ligando, por exemplo, a região de Viracopos a Barão Geraldo. Mais detalhes daqui a pouco aqui no Estúdio CBN.
Uma viagem de ônibus praticamente nessa linha, né, Guilherme? Daqui a pouco você traz esses detalhes, então. Crianças de 3 e 4 anos, a partir de amanhã, podem tomar vacina contra a Covid-19. Enzo Niani. Campinas anunciou que vai começar a vacinar crianças de 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19 neste sábado. A ação acontece durante o dia D da vacinação contra a poliomielite e outras doenças. Segundo a administração, a vacinação será possível porque o governo estadual vai encaminhar doses da Coronavac, único imunizante autorizado para essa faixa etária. Hoje é dia do ciclista. A gente gostaria de parabenizar a todos, mas infelizmente tem notícia de acidente também envolvendo bicicletas, né, Felipe Pereira? 2 acidentes com ciclistas na nossa região nesta sexta-feira marcam negativamente o Dia Nacional do Ciclista. Para um especialista em mobilidade urbana ouvido pela CBN, é necessária maior compreensão e empatia entre todos os veículos que fazem parte do sistema de mobilidade e também um pouco de educação para todos. Exatamente. Em Americana, o Observatório Municipal é a atração, Vladimir Catarino. O Observatório Municipal de Americana abre temporada de observação do planeta Saturno. Visitas gratuitas acontecem nas noites de quarta e sexta-feira e é necessário fazer o agendamento prévio. Vladimir Catarino, que nós sabemos que está com frio, já vimos hoje, viu, Vladimir Catarino? Você vai voltar na Conexão Regional com a gente depois das 3 horas da tarde. Em Piracicaba, mais um centro de testagem contra a Covid-19 é fechado. Rafael Fioravante. Prefeitura de Piracicaba fecha centro de testagem para a Covid. Nas últimas semanas, a Prefeitura já havia feito o fechamento de centros, reduzindo de 7 para 3. Agradecendo as mensagens, Antônio Coelho Júnior, a última informação que a gente tem, sim, que os vereadores investigados pela prática de rachadinha em Hortolândia ainda estão presos, sim. Pelo menos até agora a gente não tem nenhuma notícia de habeas corpus. Claro que se tivermos, nós trazemos aqui no Estúdio CBN. Deixa eu ver aqui... Não. Um assessor de imprensa querendo conversar com a gente agora não dá, muito obrigado. Ele não é daqui de Campinas. Bom, deixa eu agradecer ao pessoal que está aqui no YouTube também, a Edith Nunes, o Emerson Santana já em clima de derby. Daqui a pouco, depois das 2h30, tem o Placar CBN com o Carlos Cabela. Bom frio! Marcos do Ouro Verde, bota frio nisso. Muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN. Você que ainda não fez sua inscrição no canal CBN Campinas no YouTube, vai lá, faça sua inscrição, deixe seu joinha na nossa transmissão. Também, se quiser saber quando começa um programa aqui da nossa equipe da CBN Campinas, é só ativar o sininho, youtube.com/CBN Campinas. Vai deixando sua curtida, seu comentário também no facebook.com/CBN Campinas. Sexta-feira, o time do estúdio tem a virada cultural com o Ney Carrasco. No fim de semana também tem a virada cultural aqui da cidade de Campinas. Vai ser assunto de entrevista daqui a pouco com a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, mas o Ney Carrasco vai falar de muitos assuntos hoje também no quadro Virada Cultural, entre eles a virada cultural que está de volta à cidade de Campinas. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo Flávio Paradella, direção-geral da CBN Campinas Daniela Pedroso. Apresentação Marco Guarizo. Primeiro intervalo, a gente já volta prestando muito serviço para você. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito. Bom, daqui a pouco a Celina Silveira vai trazer informações ao vivo do trecho que teve a queda de árvore atingindo poste ali na rodovia Heitor Penteado. Vamos falar agora dos outros pontos aqui da cidade nesta sexta-feira. Não sei se o pessoal usa mais o carro por causa do frio, Mário Quintino, ou se fica em casa e a condição do trânsito melhora. Você traz as informações. Boa tarde. Oi, Guarizo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da Orozimbumaia. O nosso ouvinte que segue em direção da região central encontra trânsito intenso, principalmente nas proximidades da Rua Paula Bueno e também da Brasil. Por isso, atenção aí na Orozimbo. Quem segue na Paula Bueno, por enquanto, faz bom caminho em toda extensão, e na Barão de Itapura, por enquanto, também segue sem dificuldades. Como você disse, Guarizo, daqui a pouquinho a Celina vai trazer essas informações sobre a rodovia Heitor Penteado. Ainda tem lentidão nesse trecho, principalmente para quem vai em direção da região central, logo depois lá da passagem pelo Arnalhens Teixeira. Por isso, atenção também para quem vem em direção da região central, passando aí pela Heitor Penteado. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. A gente continua atualizando. Você volta já já. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Cidade. E agora nós vamos a esse ponto, né, da queda de árvore, de toda a confusão que acontece no local, ali na entrada da Dom Pedro, é já dentro da cidade de Campinas, né? A Celina Silveira vai explicar com todos os detalhes agora. Boa tarde, Celina. Oi, Guarizo, boa tarde para você e boa tarde para os nossos ouvintes. Situação bastante complicada, Guarizo, para quem precisa trafegar, a gente já falou, para quem precisa trafegar pela rodovia Heitor Penteado, sentido centro de Campinas. Aqui na região da Ípica, uma árvore de grande porte caiu e bloqueou toda a faixa da rodovia Heitor Penteado no sentido centro de Campinas.
E isso aconteceu por volta da 12h40, mais ou menos, agora 2h18, a CPFL ainda não chegou ao local. A CPFL precisa vir aqui, Guarizo, porque quando a árvore caiu, ela puxou um poste de eletricidade, então há fios enrolados na árvore e também pela via. O Corpo de Bombeiros chegou aqui no local mais ou menos 1 hora atrás, mas precisa aguardar a CPFL vir fazer o trabalho dela para depois, então, o Corpo de Bombeiros poder começar a tirar a árvore daqui, né? E então o trânsito poderá fluir. Eu conversei com alguns oficiais aqui do Corpo de Bombeiros e eles me disseram que não dá para precisar quanto o trabalho deles vai levar, porque quando eles começam a cortar os galhos da árvore, às vezes surge algum problema, então não dá para ter certeza. Mas me disseram que vai, no mínimo, 1h30 apenas para o Corpo de Bombeiros retirar a árvore. Isso depois que a CPFL vir até o local e retirar os fios. Ou seja, nesse momento, qual é a situação? O trânsito segue muito lento, há agentes da IDEC aqui no local, fazendo um desvio, quem trafega pela rodovia em Santiago, aqui na região da Ita, precisa e quer seguir para o centro de Campinas, precisa fazer um desvio em direção ao Instituto Biológico. Os agentes da INDEC estão aqui orientando, né, os motoristas que passam esse desvio, porque o Corpo de Bombeiros já isolou a área, não dá para passar, porque a árvore tombou na faixa em sentido centro, lá, há fios também, como eu disse, na via. Então, o que acontece? Os motoristas estão precisando fazer esse desvio em direção ao Instituto Biológico. Assim que eu cheguei aqui, Guarizo, a situação que eu encontrei foi a seguinte: os agentes da INDEC já estavam aqui no local e eles estão orientando que os motoristas sigam, né, para que o trânsito não pare, já que o trânsito já está complicado. Então, eles estão orientando que os motoristas sigam, mesmo com o sinal fechado. Acontece que, exatamente nesse ponto, há uma câmera fotográfica que registra se o motorista está passando no sinal vermelho e aplica multa. Nesse momento, inclusive, o sinal está vermelho, há agentes da INDEC ao lado ali do caminhão do Corpo de Bombeiros e há motoristas passando. Nesse exato momento, assim que eu comecei a filmar, eles pararam de sinalizar para que os motoristas continuassem seguindo no sinal vermelho. Mas antes, assim que eu cheguei aqui, eu consegui fazer um vídeo, não sei se o pessoal aí do estúdio está com esse vídeo aí também, consegui fazer um vídeo mostrando o momento que o sinal está vermelho e um dos agentes da INDEC, há 2 aqui orientando o trânsito, pede para que os motoristas sigam. Eu estou aqui há mais de 1 hora e isso aconteceu o tempo todo. Nós questionamos a INDEC se o motorista que está passando por esse trecho aqui na rodovia Heitor Penteado, se ele será multado por seguir no sinal vermelho, seguindo inclusive a orientação dos agentes da INDEC. A INDEC apenas informou que os agentes estão aqui orientando o trânsito, mas a INDEC não respondeu se os motoristas que estão passando pelo sinal vermelho, por orientação também dos agentes da INDEC, vão ou não ser multados. Guarizo, tem mais alguma dúvida? Deixa eu te falar alguma coisa. Bom, primeiro lugar, que o bom repórter está sempre em cima da oportunidade, né? Você estava falando que pararam de passar os carros no vermelho enquanto você estava falando, aí você começou a falar, eles voltaram a passar no vermelho. Então você trouxe essa imagem ao vivo para a gente aqui no YouTube e no Facebook da CBN Campinas. E aí essa questão da... Oi? Guarizo, desculpa, acabei de lembrar uma informação muito importante. Aqui, bem nessa região, num canteiro, um vendedor ambulante fica nesse local, bem ao lado de onde a árvore caiu. O nome dele é Alisson, eu conversei com ele e ele estava aqui no local no momento que aconteceu, por causa do meio de mês. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Eu estava aqui sentado aqui dentro da carretinha aqui, só escutei um estralo, o vento estava muito forte. Acho que foi isso que causou a queda dessa árvore aí. Por pouco não caiu em cima de um carro aí que ia passando. Foi Deus mesmo, livramento. E aí puxou o fio também para cima do seu... Isso, mas só que o fio tá isolado, né? Não passou corrente não. Não teve nenhum prejuízo material na minha parte não. Assustou? Demais. Muito.
Pois é, Guarizo, um grande susto, né, para esse vendedor ambulante, o Alisson. Ele fica bem ao lado de onde a árvore caiu, ele fica ali vendendo algumas cadeiras de praia, mesmo assim ele estava ali tentando vender. E aí, com os ventos que chegaram a 33 km por hora aqui na região, segundo o CEPAGRE, essa árvore de grande porte tombou, puxou o poste, puxou também a fiação, parte da fiação caiu ali em cima do caminhão que ele tem ali, e aí a situação aqui ainda é essa, Guarizo, o trânsito lento, o Corpo de Bombeiros aguarda a chegada da CPFL para retirar a fiação e poder então começar o trabalho, e depois que a CPFL retirar, a fiação ainda vai demorar no mínimo 1h30. Quero te agradecer. Se o ouvinte quis dizer que ele buzinou porque ele está nos ouvindo, saiu no ar, né? Então vamos acompanhar esse trabalho aí. Muito obrigado, Celina. Que relato, né, desse vendedor ambulante aí que, olha, podemos falar que nasceu de novo, hein? Porque passou apertado aí. Então, só trazendo, né, mais uma vez a informação, ainda não chegou a CPFL, ainda a retirada da árvore vai demorar um pouco, pelo menos 1h30. Essa é a previsão, é isso? Guarizo, vai demorar no mínimo 1h30 depois que a CPFL fizer o trabalho dela. A gente não sabe que horas a CPFL chega aqui, nem quanto tempo a CPFL vai levar, né, para fazer esse trabalho de retirada. Tá certo, então. Muito obrigado, Celina Silveira. A gente continua acompanhando. O Mário Quintino também vai trazendo informações do trânsito neste ponto. Tem ouvinte aqui, ó, final do telefone 8128, mandando vídeo também de toda essa dificuldade para passar nesse trecho. Muito obrigado a todos que estão participando. Obrigado a Celina Silveira também, que daquele momento que a gente já sabe, né? Olha, pararam de passar no vermelho, mas a Celina trouxe em cima do lance, como é costume já da Celina Silveira, os carros passando no vermelho. Agora são 2h25. Estúdio CBN. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu uma liminar para impedir a candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República. A decisão do ministro Carlos Horbach também prevê o cancelamento dos repasses do fundo partidário e eleitoral que seriam utilizados na campanha do presidente nacional do PTB. De acordo com a liminar, a inelegibilidade de Roberto Jefferson vai até 24 de dezembro de 2023. O ex-deputado foi condenado pelo STF a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Mensalão. A vitamina B12 pode ser um complemento terapêutico para pacientes com casos moderados e graves de Covid-19. É o que revela um novo estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais. Pesquisadores constataram que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que, durante a infecção por coronavírus, ficam desregulados e agravam a infecção. Não há, por enquanto, evidências científicas de que a substância ajudaria a prevenir a doença ou casos graves. E o Chile vai flexibilizar as regras para a entrada de turistas a partir do mês que vem. Quem quiser entrar no país não precisará preencher a declaração juramentada para viajantes. O documento passou a ser exigido durante a pandemia de Covid-19 e continha informações de contato e histórico de saúde. As pessoas que ainda não se vacinaram devem apresentar um teste PCR com resultado negativo, feito 48 horas antes da viagem. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Agora são 2h33. Agradecer o ouvinte Almir por mandar a mensagem aqui pra gente. Ô Almir, a gente sabe, até trazendo mais uma vez essa informação, a gente sabe que ainda é que está liberando o trânsito mesmo no semáforo vermelho. O problema é o seguinte, como tem o radar fotográfico lá,
se mais pra frente não vai ter problema com os motoristas que o pessoal da INDEC tá mandando passar, entendeu? Tanto que nós procuramos a INDEC, que respondeu que os agentes estão operacionalizando o trânsito no local. Isso não garante que o radar fotográfico está pegando ou não esses motoristas que os próprios agentes estão mandando passar no semáforo vermelho. Tá certo? Muito obrigado. Tem muita gente mandando mensagem. A gente vai, durante o programa, aqui trazendo as mensagens dos nossos ouvintes. Valeu, Almir. Placar CBN. Placar CBN de véspera de derby. Carlos Cabela está aqui com a gente. Primeiro, rapidamente, a gente estava vendo aqui na televisão que estava passando. O que eu disse ontem acabou se confirmando, né? Rio e São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Cabela, boa tarde. Exatamente. Boa tarde para você, o Guarizo, a todos do estúdio CBN. Verdade, Rio e São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. O Fluminense manda o primeiro jogo no Maracanã e decide em Itaquera com o Corinthians. O Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi no primeiro jogo e define no Maracanã. São as duas semifinais que já começam na semana que vem. As datas ainda não saíram, né? Provavelmente, um na quarta e outro na quinta. Se eu não me engano, vou te perguntando as coisas sem me preparar aqui, mas tem um dos times que joga no sábado, então pelo brasileiro, então teria que jogar na quarta. São Paulo joga às 18 horas. No sábado. O Flamengo joga no domingo às 4 da tarde. Isso. Né? E aí o Flamengo... Aí na outra semana eu não me lembro. Isso, aí o Flamengo tem Libertadores na quarta. Então o jogo entre Fluminense e São Paulo tem que ser nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira. Né? E aí o Fluminense joga no sábado. Com o Bragantino. Isso, o Corinthians joga no sábado à noite também. Então todo mundo vai ter que jogar. Os dois jogos terão que ser na quarta-feira. Serão na quarta-feira. Provavelmente umas 19 horas ou outras 21. Tá certo. Provavelmente, né? 21h30. Bom, então, agora, como diz... Ou ambos às 21h30, né? E a televisão joga, São Paulo, cada um pro Rio. Divide as praças, né? Bem provável. Esperamos que não, né? O legal é uma rodada dupla para ver os dois jogos, né? Mas, bom. Amanhã, olelê, olalá. Eu vou assistir um só. Você eu sei. O derby vem aí, eu que não tenho jogo para assistir. O derby vem de folga. Isso. Derby vem aí e o bicho vai pegar. Estaremos amanhã a partir das 10 da manhã aqui, eu nos estúdios da CBN, ancorando a jornada, você no Moisés Lucarelli. Sim, você ao lado de Fábio Scheibe e eu ao lado de Carlão, Gabi Castro, Pio, Adriano Almeida. E o Júlio Nascimento fazendo torcida. Vai estar aos redores lá do Moisés Lucarelli. Só o Léo Toninho e o Roger Williams que não estão. O Roger tá de boa e o Léo tá viajando. Isso. Pelo menos é o que consta. Amanhã, grande cobertura. Atenção, você que está aqui no youtube.com/CBN Campinas, amanhã você vai para o Esporte CBN Campinas. Certo? Tá dado o recado e a preparação dos times. Só pegando o gancho do YouTube, logo mais, 18h30, no YouTube Esporte CBN Campinas, tem vôlei. Tem. Estarei aqui também, por acaso. Você também estará por aqui. Vôlei Renata contra o Vôlei Futuro, lá em Araçatuba, e a CBN transmite com áudio em 99,1 em todas as plataformas de streaming e no YouTube com imagens do jogo, inclusive, para a galera acompanhar. Exatamente, a transmissão do jogo mesmo, que tanto o pessoal cobrava, né? Cadê a imagem do jogo? Agora tem. Agora tem. No Campeonato Paulista de Vôlei. Enquanto a gente pode colocar, a gente está colocando. Exato, exatamente. Vai chegar uma hora que não pode. Não vai pedir imagem do derby amanhã, que o derby é só você ver o Cabela mesmo. Exatamente. Né? O Cabela e os comentaristas, né? Exatamente. Nós estaremos na tela no YouTube da CBN Campinas e no Esporte CBN Campinas. Bom, e a preparação para esse derby, o que você traz aí de últimos detalhes de Ponte Preta e Guarani? O Rafael Pio falou ao vivo dentro do CBN Esporte, primeira edição, direto do Brinco de Ouro, teve o treino aberto. Será que ele está ouvindo a gente, o Rafael Pio? Não sei, se estiver ouvindo... Olha para a porta. Tá ouvindo. Eu estou de costas para a porta, não dá. Mas enfim, ele trouxe a informação hoje que o Gênison é a grande dúvida no ataque do Guarani, deve jogar Nicolas Careque por um desconforto muscular do Gênison depois do jogo contra o Náutico. Seria aí a grande dúvida do Guarani, além, é claro, do meio-campo, que ainda o Mozart Santos
Nós imaginamos que ele tenha dúvida, mas eu até acredito que nesse momento, já na véspera do jogo, na cabeça dele já não tenha mais dúvida e já tem o time que vai jogar amanhã contra a Ponte Preta. Se bem que o Gênison dá pra esperar até o final, né? Pelo menos o gol que ele fez contra o Náutico, né? Parece que o centroavante que tanto faltava no Guarani apareceu, Exatamente. Né? E o cara pra levantar a bola também apareceu, né? Que é o Jamerson. Exato, começou meio tímido. Giovanni Augusto tá voltando e tudo mais. Então, é a equipe do Guarani. Do lado Ponte Pretano, a dúvida... No ataque, a única dúvida que tem o Hélio dos Anjos é para o lugar do Everton, falamos aqui durante toda a semana, e a grande expectativa é que Nicolas ocupe essa vaga para ficar ao lado do Luca no ataque da Macaca. Então tá certo. Bom, fica essa dúvida em cima da hora. Derby sempre vai ter dúvida, né? Com certeza Os também. Mistérios do Derby. O Hélio dos Anjos também já sabe quem vai jogar. Mas sabe, a gente obviamente. vai saber amanhã a partir das 10 aqui na CBN. E daqui a pouco a cobertura completa também no CBN Esportes. Exatamente. O Júlio vai trazer todos os detalhes ao vivo aí às 4h, junto com o Carlão de Freitas. O Fábio Chaib participa também da segunda edição do CBN Esportes. Em relação a ingressos, a assessoria de imprensa da Ponte Preta não divulgou nada agora à tarde, mas eu acredito que já tenham terminado os ingressos que começaram a ser vendidos, o restinho que tinha, que era pouco mais de 1.500 ingressos, a partir das 9 horas da manhã, esse horário aqui, eu acredito que já tenham terminado. E a Ponte faz uma campanha, deixa o cambista morrer com o ingresso na mão. Exatamente, e não entra no estádio, porque se o cambista morrer com o ingresso na mão, você que não vai comprar o ingresso não vai entrar no estádio porque o ingresso acabou. Exatamente, valeu, Cabela. Eu volto às 4. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino e a situação de momento pelas rodovias. Lembrando, né, que quem acessa Campinas pela Dom Pedro, ali naquele trevo, a placa é bairro Cambuí, né? E acaba pegando esse problema da árvore caída aí também, né? Exatamente, Guarizo, exatamente. Quem sai da Dom Pedro vai acessar a rodovia Heitor Penteado para seguir em direção da região central. Inclusive, uma boa orientação, Guarizo, aproveitando que você comenta isso, para o nosso ouvinte que está saindo da Dom Pedro, precisa seguir em direção da região central de Campinas. Para fugir desse trecho, dessa lentidão, uma boa opção é seguir até o trevo da Avenida Mackenzie, que fica ali nas proximidades do quilômetro 130, para seguir ali pela região do Iguatemi e acessar mais à frente a José Bonifácio, a própria Moraes Salles, é uma boa opção para o nosso ouvinte, até porque a rodovia Dom Pedro, nesse momento, segue sem dificuldades, tanto para a questão da rodovia Anhanguera, quanto no sentido contrário, em direção de Jacareí. Eu aproveito também para falar da rodovia Campinas-Mogi, que por enquanto segue sem problemas, tanto para quem vai em direção de Mogi, quanto no sentido contrário, já na chegada a Campinas, no acesso para a rodovia Dom Pedro. Guarizo. Obrigado, Mário. Você volta já. A única simulação que ganha jogo é o seu consórcio Embracon. Compre o seu carro novo ou seminovo sem juros e conquiste a sua vitória. Embracon, sempre o melhor lance.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Estúdio CBN. Agora são 2h46, respondendo rapidamente aqui ao Luiz Tomás, ele é instrutor de trânsito, o agente é soberano, está no Código de Trânsito, isso a gente sabe. Só que a gente já viu também muita placa de radar aqui desligado das 7 da noite às 6 da manhã e chegava a multa. É por isso que está se discutindo o assunto. É óbvio que não deve ter multa. O agente de trânsito está lá para isso. Obrigado pela sua participação. Agora são 2h46, mudando de assunto completamente. A partir de amanhã, a Virada Cultural está de volta a Campinas. Tem muita atração. Vários locais, aqui por exemplo, do lado da rádio, na Praça Bento Quirino, já tem um palco montado. E nós vamos conversar agora com a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli. Agora eu estou vendo a Alexandra aqui. Olá, secretária, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, que bom falar com vocês. E só de coisa boa, não vamos falar de trânsito nem de tempo frio. Vamos falar de coração quente com essa virada cultural aqui. Aliás, vai ter muita música para, se essa temperatura for mantida, né, secretária? Vai ter muita música para esquentar o pessoal, esquentar os corpos aí pela cidade. É isso aí, isso que a gente quer, que aquecer todos de tanto agito, todo mundo vai ficar aquecido. Mas é bom levar agasalho, porque a previsão é tempo gelado e coração quente. Bom, secretária Alexandra Caprioli, são vários locais da cidade, né? 2 palcos na Estação Cultura, Teatro Castro Mendes, Praça Correia de Lemos, lá na Vila Industrial. Tem muitos locais aí, muitos shows, muitas atrações.
Queria falar também até uma vocação que a gente já conversou no dia do aniversário de Campinas sobre os eventos culturais que têm acontecido. Teve o Chefes Campinas logo depois, até em comemoração ao aniversário. Campinas colocando aí o nome nesses eventos culturais e trazendo pessoas de fora também, não só a população da cidade, mas para ver Almir Sater, para ver Diogo Nogueira, para ver, como é que chama essa banda? Melim, né? Que o pessoal gosta. A gente tá um pouquinho velho pro Melim, ele é uma banda para adolescente, assim, teenager, mas é Melim, todo mundo conhece pelo menos uma ou duas músicas deles, que tocaram muito, né? Então, bom, vamos falar um pouquinho como é que isso funciona, como é que é uma virada, né? E por que que a gente fez tanta questão de trazer a virada de volta. Para quem lembra, Campinas já teve muitos anos de virada, há tempos atrás, mas desde 2015 ela não era realizada. E a gente achou que era nesse momento de volta de pandemia, voltando às atividades de maneira muito intensa. E a virada, ela tem um impacto, primeiro, cultural na cidade, de ter realmente a arte, cultura, a dança, a música pela cidade toda, mas ela também tem um impacto financeiro de giro da economia nos eventos muito grande. Então, a gente, pelos dois aspectos, queria trazer essa virada de volta. E ela é um edital do Estado, então o Estado de São Paulo abre um edital para os municípios que se inscrevem e são selecionados em 3 categorias, né? Então, muita gente fica de fora. E nós fomos classificados na maior categoria, ou seja, onde há um maior aporte de dinheiro do Estado nas atrações, e eles fazem essa gestão através de uma organização social que chama Amigos da Arte. Então, junto com o município, a gente traça um perfil do que a gente quer trazer para a cidade. Mas, ao final, a contratação de todos esses artistas que estão se apresentando fica a cargo do governo do estado através do Amigos da Arte. Então, isso é muito legal. Nós temos atrações nacionais e das atrações locais, bandas locais que estão contratadas para fazer essa virada de palco que a gente chama, né? Então, isso é muito bom porque agita a cena cultural da cidade. Sem dúvida. E olha, abertura com Almir Sater, depois no domingo de manhã, lá na Estação Cultura, a Orquestra Sinfônica com o Diogo Nogueira, né? A Sinfônica tocou esses dias com a Adriana Calcanhoto. Nós temos o Davi Moraes fazendo uma homenagem ao pai, Moraes Moreira, 75 anos. Então, é algo muito rico para a cidade e tudo de graça, né? Todos os eventos, eles têm acesso de toda a população, né? Isso mesmo, é muito legal, assim, a gente tem mais de 60 atrações gratuitas em 18 locais, a gente está focando muito no centro, porque eu acho que tem toda uma discussão sobre a requalificação do centro, e nós acreditamos, você sabe disso, um evento como Chefes Campinas, na Praça Carlos Gomes, e você não tem uma ocorrência, você tem um ambiente super favorável, a gente acha que é isso, os eventos culturais e turísticos, eles têm essa característica de ocupar de uma forma qualitativa o local e trazer gente para locais que não são frequentados habitualmente. Então, a gente brinca que a gente faz o Cambuí descer para o centro para viver essa experiência, né? Então, a gente escolheu, é muito importante, os porquês, né? A gente olhou os locais e a gente escolheu como palco principal da virada para esses nomes a Estação Cultura, que é nossa casa, é a Casa da Cultura. Ele é gerido, a Estação Cultura é gerido pela Secretaria de Cultura, e lá é um palco de muitas atividades culturais. E lá eu acho que a gente pode dar essa... né, quem já esteve naquela estação, ela tem um cenário maravilhoso, ao mesmo tempo é coberto, então protege um pouco, né? A gente sempre tem a preocupação com a questão do clima, e é um lugar onde a gente tem condição de fazer contagem de público, revista,
tem um super apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para que seja um ambiente muito seguro. Então, eu acho que a gente escolheu lá para ter essas atrações, e eu vou só lembrar que a gente também tem o WD. Quem se lembra, teve um vídeo que bombou na internet de uma apresentação, ele participou do The Voice, e ele é de Campinas, e ele faz questão de dizer que é de Campinas, e ele é a atração que fecha a noite na Estação Cultura amanhã. Então é muito legal também ter o WD aqui, que ele está com uma carreira maravilhosa, e ele tem essa, porque ele vem da periferia e quer mostrar que ele venceu sendo aqui da periferia de Campinas, né? É verdade, é muito significativo, né? E como que foi esse trabalho da secretaria, né? Por exemplo, a gente viu no Chefes Campinas, que é um local, foi num local aberto, né? Na Praça Carlos Gomes, toda a infraestrutura de montagem de barracas, de banheiros químicos. Tem lugares que não precisam, né? Por exemplo, a biblioteca, o observatório, a própria Estação Cultura, apesar, né, de estar recebendo 2 palcos, mas foi feita também toda uma infraestrutura para receber esse evento, secretária? Olha, eu acho, você sabe que eu acredito muito que esses eventos, eles nos mobilizam a dar soluções para coisas que a gente sabia que a gente tinha que fazer, mas com o evento a gente se força a realizar. E esse é o caso que aconteceu. Mesmo a Estação Cultura sendo um local que a gente ocupa, a gente sabia que a gente tinha que melhorar aquela estrutura. Então, além dos banheiros que a própria estação tem, a gente tem mais 100 banheiros químicos colocados, 100 seguranças e brigadistas contratados, um palco gigante, porque para acomodar a orquestra sinfônica é um palco de 17 metros, impactante, ou seja, que chegando lá com os artistas, que vai receber, né, o Almir Sater em primeira mão aqui nessa virada. Então, a gente também pôde requalificar muito esses locais, trazer uma roupagem, trazer uma comunicação visual que faça a cidade perceber que ela está numa virada. Então, essa madrugada, uma equipe nossa de comunicação passou a noite inteira pondo faixa, pondo cartaz. Nós estamos, quem circular vai perceber que nós estamos na virada cultural. A gente quer que todo mundo vire com a gente, porque eu acho que dentro de tantas atrações, é impossível a pessoa não encontrar algo que fale ao seu coração. Queria aproveitar para dizer que, além dos espetáculos de música, a gente tem uma programação intensa no Teatro Castro Mendes, de todos os tipos. Então, a gente tem a abertura 15 horas do sábado, com os Geraldos, que é um grupo de teatro maravilhoso de Campinas, com uma peça que chama Cordel do Amor Sem Fim, que é linda. Temos, à 1 da manhã, um corujão de teatro. À 1 da manhã, chama o Bailado do Deus Morto, do Teatro Oficina. Teatro Oficina, para quem conhece teatro, é um grupo que é um dos mais reconhecidos no país e há muito tempo não vinha apresentar uma coisa de tanta relevância. Daí, às 15 horas do domingo, a gente tem Tiquequê. Quem tem filho pequeno conhece Tiquequê, que é uma apresentação muito linda, infantil. E a gente termina no Castro Mendes às 18 horas com uma orquestra de violas e violinos mesclando música raiz com música clássica, numa apresentação maravilhosa com o maestro Agenor, que era responsável por aquele viola de todos os cantos. Primorosa apresentação. Então, isso é no Castro Mendes. E aí vai, assim como eu disse, eu tenho certeza que cada um vai encontrar alguma programação que o agrade, né? Que é o que a gente quer, que todo mundo participe de alguma maneira. Exato. E a programação, ela tá no site da Virada Cultural, né, secretária? Isso, viradasp.com/Campinas 2022. Eu queria só fazer mais 2 comentários. Pois não. Que até na Lagoa do Taquaral
que é um local eminentemente, né, que é super a Praia do Campineiro, no domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos ter uma virada da dança. A gente convidou as academias de dança todas e eles vão circundar a lagoa dançando. Em cada uma dos pedaços, eles dançam um ritmo, convidando o público para vir participar, saindo da Arautos e dando a volta na lagoa inteira, numa virada da dança de salão. Que legal. Isso é muito legal também. É super inusitado, tem coisas para todo gosto. Com certeza. Bom, então é isso. Começa amanhã a virada cultural até domingo aqui na cidade de Campinas e a gente podendo, né, como explicou a secretária, o governo do estado faz, ele disponibiliza e isso pode também, isso traz muita coisa legal para a prefeitura e para a população também. Secretária Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo de Campinas, um bom fim de semana, muito obrigado pela entrevista, uma boa virada cultural para todos. Muito obrigada e vem virar com a gente. Agora são 2h59. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O apoio dos eleitores à ditadura militar chegou ao menor patamar desde 1989, quando começou a série histórica medida pelo Datafolha. Apenas 7% disseram que são a favor do regime, enquanto 75% concordam que a democracia é a melhor forma de governo. Outros 12% afirmaram que tanto faz se o governo é uma ditadura ou uma democracia. O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades brasileiras entre a última terça-feira e ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e está cadastrada no TSE com o número BR 9494/2022. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola do macaco sem registro no Brasil. A medida foi aprovada em caráter excepcional e tem duração de 180 dias, mas pode ser revista a qualquer momento. Os diretores da Anvisa se basearam na aprovação de órgãos sanitários internacionais que atestaram a segurança dos produtos. Com a decisão, o país pode acelerar a compra desses itens. O Brasil é a quinta nação com maior número de casos da doença. Até o momento, são 3.450 diagnósticos, segundo o governo federal. E as greves contra a inflação elevada no Reino Unido têm paralisado quase todos os serviços de transporte público da capital Londres. Apenas 2 linhas do metrô funcionam com capacidade reduzida. O tráfego de ônibus também foi interrompido. O Reino Unido vive uma onda de greves no transporte público, nos correios e nos portos desde ontem. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Vamos às informações do trânsito. Ainda, né, a gente recebeu informação aqui que o pessoal do semáforo estava chegando lá na Heitor Penteado ainda. Vai continuar complicado por muito tempo, né, Mário Quintino? Exatamente, Guarizo. Inclusive, eu falei com a Indec há cerca aí de uns 5, 6 minutos mais ou menos. Ainda não há uma previsão para a liberação exatamente da Heitor Penteado, lá na altura da Hípica, onde aconteceu essa queda de árvore. Como a Celina também bem trouxe essas informações, um trabalho que envolve a Indec, envolve a CPFL. Portanto, atenção para você que sai de Souzas, vai em direção da região central, na altura da Hípica, pela Heitor Penteado. Inclusive, há um desvio sendo feito lá para a região da Hípica, para o nosso ouvinte seguir depois em direção da região central de Informação da Moraes Salles, pela Moraes Salles, aí o nosso ouvinte segue sem problemas nesse momento nos dois sentidos. E rapidamente, Guarizo, eu faço um registro também porque aconteceu um acidente entre dois veículos na rodovia Anhanguera, à altura de Sumaré. Para quem sai de Sumaré, vai em direção do interior, por isso, atenção à altura do quilômetro 111. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mas, segundo a Polícia Rodoviária, nesse momento não há interdição nesse local. De qualquer modo, atenção à altura do 111, rodovia Anhanguera, em Sumaré. Guarizo. Hoje não tá fácil. Obrigado, Mário Quintino. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 37 56 3000 para exames e consultas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. CBN, tempo e temperatura. Bom, como nós conversamos no bloco anterior com a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, tem virada cultural nesse fim de semana. Para Juju, por exemplo, que até ela tá com frio. Para quem mais aqui, a Dileuza, que queria ficar nos cobertores, mas essa hora não dá. 13 graus lá em Valinhos, diz o Adriano Vacari. E aí, Felipe Pereira, esse frio vem para ficar? Pode até aumentar? Oi, Guarizo, boa tarde para você e para quem acompanha o Estúdio CBN. A expressão de hoje é o que frio, né? O sol até apareceu agora à tarde aqui em Campinas, subindo um pouquinho as temperaturas, mas que não saíram ali da casa dos 15 graus, e o 13, 15 graus durante todo o dia. Agora à noite, as temperaturas caem para 10 graus, mais ou menos o que a gente já estava sentindo durante o dia, né? Então não vai fazer grande diferença assim. É óbvio que para a hora de dormir vai, né? Mas tudo bem. A previsão para esse fim de semana, Guarizo, é o seguinte. A frente fria que está aqui na nossa região, ela acabou perdendo a força da chuva. A chuva acabou indo embora com o vento. As rajadas de vento, aliás, que podem ficar mais fortes, inclusive, agora à tarde. Então, só ficou o frio mesmo. Só que essa frente fria está começando a perder força a partir de amanhã. Amanhã ainda vai ficar com temperaturas na casa dos 20 graus para menos, tá? Máxima prevista de 20 graus, mas a tendência é que não chegue a isso. As nuvens ainda continuam, mas já menos intensas. No domingo, menos nuvens ainda e temperaturas ali na casa dos 22, 23 graus. Segunda-feira, sol aparecendo quase o dia todo, mas temperaturas ainda na casa dos 23, 25 graus. Então vai ser assim os próximos dias aqui na nossa região. A tendência é que a partir de terça-feira os termômetros voltem a registrar 26 graus, despedindo de uma vez por todas desse inverno que foi bastante atípico, aliás, aqui na nossa região. Guarizo, o que eu te aconselho para esse fim de semana é cobertor e chocolate quente. Aliás, bem lembrado, né, a questão da virada cultural também, né? Quem vai curtir a virada é bom levar sobretudo, né? Sobretudo é tão bonito. Ou um casaco mais forte, sabe? Porque vai fazer frio. Felipe Pereira, estão aí as dicas. Ou seja, né, Felipe? Para virada cultural, prepara. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Coração do Parque Ecológico. Bom, na audiência rotativa do rádio, Mário Quintino, eu vou te pedir para passar o caminho alternativo aí para o motorista que está saindo da Dom Pedro evitar a Heitor Penteado no sentido do centro de Campinas. Vamos lá então, Guarizo. Esse caminho alternativo que nós comentamos é o nosso ouvinte seguir pela própria rodovia Dom Pedro, ir até o trevo da Avenida Mackenzie, acessar a Avenida Mackenzie, para daí sim seguir viagem até a região central de Campinas. Ainda não há uma previsão, não é, de quando vai acontecer a liberação da Heitor Penteado, por conta da queda da árvore lá na altura da Hípica, por isso, atenção. Rapidamente, Guarizo, falando ainda daquele acidente da Anhanguera que nós comentamos, a altura do quilômetro 111, pista sentido interior, foi um acidente, felizmente sem vítimas e não tem interdição, à altura de Sumaré para quem vai em direção do interior. Guarizo. Muito obrigado, Mário Quintino. Defenda o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos sem perder tempo. NexGard é um delicioso tablete sabor carne e o seu amigão vai adorar e ficar protegido durante todo o mês. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estúdio CBN. Virando o relógio 3h16 e a licitação do transporte coletivo de Campinas finalmente sai, Guilherme Pierangeli, porém com caminhos bastante, vamos dizer assim, bastante longos, trechos longos, Guilherme Pierangeli. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a quem nos acompanha. A licitação deu mais um passo, né? Hoje foi publicado o novo edital do transporte público aqui de Campinas. Ele vai ficar em consulta pública pelos próximos 90 dias, está lá no site da INDEC, para quem quiser verificar, e é possível enviar sugestões. A CBN Campinas consultou alguns dos detalhes desse documento e o que chamou atenção é que a maioria das linhas, né, dos itinerários que existem atualmente serão mantidos de acordo com o planejamento, inclusive alguns que apresentam problemas, porque tem trechos longos e sofrem atrasos rotineiramente, como a linha 345, que liga o Carlos Lourenço até a cidade judiciária, uma linha longa, né? Praticamente corta a cidade, ela deve ser mantida no novo processo, sem grandes alterações, e é uma linha que tem vários atrasos, a gente sempre ouve relatos de ouvintes sobre isso, o tempo de espera às vezes passa até a mais de meia hora em alguns momentos, até nos horários de pico por conta disso. Bom, em Barão Geraldo, as linhas alimentadoras que andam vazias, fazendo o mesmo trajeto, também devem ser mantidas no novo sistema, mas também há espaço para a criação de novas linhas, né, nesse edital, como uma linha que sai do Jardim São Domingos, ali na região de Viracopos, e vai até o terminal Barão Geraldo, passando praticamente atravessando a cidade, dois extremos, né, passando pela Santos Dumont, pelo centro, Avenida Brasil, Barão de Itapura, Tapetão, enfim, ainda depende ainda onde vai ser o trajeto exato, mas é uma linha que seria bem, considerando as paradas, seria bem demorada. Uma viagem. Sim, assim como essa outra aqui do Jardim Fernanda, que também é naquela região próxima ali a Viracopos, até o Shopping Dom Pedro. Tem também um planejamento de uma linha saindo de Joaquim Egídio, indo até o Parque São Jorge, ali na região do Padre Anchieta, também é uma linha longa, mas pelo menos ali você pega Dom Pedro, um trechinho da Anhanguera e chega. Mas enfim, há
no edital a proposta da criação dessas novas linhas mais longas para atender outras demandas. Bom, a consulta pública vai durar 90 dias. Lá no site da INDEC tem um formulário para enviar sugestões. O edital finalizado deve ser, segundo o planejamento, disponibilizado em outubro, quando finalmente deve ocorrer a licitação, né? Mas já ouvimos isso muitas vezes. Vamos esperar, né? E lembrando mais que... um pouquinho só, né? A gente esperou um pouco. Isso, 2 meses. Mas lembrando que não é porque a linha atravessa a cidade inteira que a passagem vai custar mais caro, né? Ainda bem que o ônibus não é táxi nem aplicativo. Não tem taxímetro. Tá certo. E o BRT, óbvio, não chega em vários desses pontos, né? Mas aí não é Campinas, cidade nenhuma dá para fazer um corte em toda a cidade pelo ônibus de transporte rápido, que é a tradução de BRT. Muito obrigado, Guilherme Pierangeli. Bom fim de semana. Para você também. Conexão Regional. Vamos começar a conexão regional de hoje por Americana. O Vladimir Catarino já está com a gente. Aliás, Vladimir Catarino teve o rosto muito visto hoje em toda a região de Campinas. Falar em ver, o Observatório Municipal aí de Americana também dá uma visão bem legal, né? Só tem que ir bem agasalhado. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Guarizo. Por falar em ver astros, né? Então a gente continua nesse assunto aí, agora falando sobre o Observatório Municipal de Americana. Excelente! Excelente! Fantástico! Quem está ligado conosco aqui no Conexão Regional, essa semana começa a observação do planeta Saturno aqui no Observatório Municipal de Americana. Além da observação aí de Saturno, os visitantes também vão receber informações mais detalhadas sobre a sua órbita, satélites e movimentos, ou seja, uma lição de Saturno para quem visitar o Observatório Municipal de Americana, que fica ali dentro do Parque Ecológico e também do lado do Jardim Botânico, uma região bem legal, bem bonita da cidade. E você sabe, Guariz, conhece muito mais do que todo mundo que está ligado conosco, Saturno é característico por aqueles anéis muito bonitos, né? E esses anéis são perfeitamente visíveis pelos telescópios do Observatório Municipal de Americana, ou seja, é muito bonito também para quem quiser conhecer. Além dos planetas, uma série de outros astros são rotineiramente observados no observatório, que é um dos principais do interior do estado de São Paulo. Vale ressaltar que as sessões de visualização acontecem de quarta e sexta-feira, a partir das 7, portanto, hoje, 7 da noite, vai ser possível. No entanto, o número é limitado para pessoas. São até 4 grupos de 10 pessoas por hora. 4 grupos de 10 pessoas a cada hora fazem essa observação e ela deve ser agendada pelo telefone 3408-4800, DDD 19, 3408-4800. O acesso ao Observatório Municipal de Americana é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal, que fica no Parque Residencial Nardini. Então, fica uma boa pedida, né? Se você estiver disposto a sair de casa hoje à noite, por exemplo, pode ir até o Observatório Municipal de Americana para observar Saturno. Vá bem agasalhado, vá bem protegido, e com certeza vai ter uma sessão legal de visualização aí dos astros hoje com Saturno aqui na cidade de Americana, Guarizo. Sem dúvida. Há pouco tempo atrás eu fiz uma entrevista sobre... Essa parte do boletim é que mais me preocupa. Por favor, prossiga. Sim, não, mas é que você disse que eu conheço muito Saturno e tal. Pouco tempo atrás teve um eclipse, né? E aí a gente estava conversando com um astrônomo e eu, claro, para o nosso ouvinte que é leigo no assunto poder entender, a gente faz perguntas de leigos, né? Olha, esse eclipse não é para ser visto com aquela placa, né? Com aquela chapa. Nossa, mas chegou uma mensagem na rede social: que apresentador mal preparado, esse cara não sabe absolutamente nada. Então, quando você falou aí que eu entendo muito de Saturno, eu lembrei que a astronomia não é meu forte, viu? Não, que você teve todo o tempo daquela entrevista até hoje para se preparar, né? Foi por isso que eu disse, lógico que você se preparou para saber tudo isso e, convenhamos, né? A gente também não tem como saber de tudo o tempo todo, né? Se a gente não tem como saber, a gente vai se preparando também. E para quem quer conhecer mais sobre Saturno, essa oportunidade aqui americana de quarta e sexta-feira
no Observatório Municipal aqui da cidade. Acho que eu vou aí, viu? Para não ser nunca mais xingado por esse ouvinte, como aconteceu aí. Muito obrigado, viu, Vladimir Catarino? Vista-se muito, coloque muito agasalho e depois, mais para frente, você conta pra gente também mais detalhes sobre Saturno. Grande abraço para você. Boa tarde. Quer ver estrelas? Venha para Americana. Forte abraço. Bom fim de semana para você e para todo mundo, Guarizo. A imagem dos dois astros do jornalismo agora juntos aqui na Conexão Regional, do Vladimir Catarino passando para o Carlos Gomide. O Gomide não vai falar de astros e estrelas, mas vai trazer informações mais ou menos, Carlos Gomide, vai trazer informações bastante relevantes aqui. É porque, às vezes, quando tem uma CPI, destacam-se alguns políticos, né? Para o bem ou para o mal, Gomide. Boa tarde. Fala, Guarizo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CPI. E o que tem de astro na Câmara Municipal e o que tem de astro na Câmara fazendo a CPI. Então, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, olha, tá difícil. Hoje a gente tá... Olha, eu vou falar para você, hoje não tá fácil, sexta-feira tá todo mundo muito bem-humorado. Ô, Guarizo, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que acompanha o Conexão Regional. Continua lá na Câmara Municipal, na Rua Pedro Zacarias, no Jardim Nova Itália, aqui em Limeira, as oitivas dos contribuintes supostamente beneficiados com aquele esquema do IPTU, da questão das fraudes do IPTU lá na Prefeitura Municipal. Todo mundo lembra, dia 23 de julho, uma operação aqui que prendeu 9 pessoas, entre elas alguns servidores e ex-servidores da Prefeitura Municipal, com relação a fraudes na questão tributária, principalmente no IPTU, mas me parece que hoje já surgiu um novo imposto aqui que foi fraudado. Essas oitivas continuam e o modus operandi dentro da Prefeitura Municipal é o mesmo. O roteiro muda, algumas peças mudam, mas a coluna central da história é sempre a mesma. É um funcionário da Prefeitura que trabalha dentro da Prefeitura, funcionário de confiança, que recebia o dinheiro, dava baixa no sistema e pegava o dinheiro para esse bando que agia dentro da Prefeitura Municipal. Hoje foram 3 pessoas que foram ouvidas durante a manhã. À tarde tem mais oitivas e a história é sempre a mesma. Aquela pessoa que fala, porque eu encontrei um amigo que era conhecido da igreja, sabia que ele era funcionário público, pedi para ele ver como é que estava a questão da dívida. Ele me falou que a dívida era de 10, mas se eu pagasse 8 em dinheiro para ele, a gente acertava. Ele me trouxe a certidão negativa de débito. Enfim, a história gira sempre em torno de pessoas conhecidas e que continuam presas por conta desse esquema. Continuam, então, as oitivas, teve pagamento em dinheiro, teve PIX e teve pagamento por TED, só para vocês terem uma ideia como é que a quadrilha agia dentro da Prefeitura Municipal. Então, as oitivas vão continuar. Parece meio óbvio, eu até falei isso na semana passada, durante o CBN Campinas, a Prefeitura Municipal soltou um comunicado na semana passada, orientando como o contribuinte fazer o pagamento. Depois dessas primeiras oitivas que aconteceram na semana passada, a Prefeitura soltou esse comunicado dizendo que a Prefeitura tem convênio com 5 bancos e as casas lotéricas que são vinculadas à Caixa Econômica Federal. E disse que o contribuinte, quando tem alguma dívida, não é para pagar em dinheiro, não é para fazer PIX na conta de ninguém. É para pegar a guia de recolhimento na Prefeitura Municipal e fazer o pagamento lá na boca do caixa. Enfim, parece uma coisa meio óbvia, mas diante de todas essas histórias que estão acontecendo de pessoas entregando dinheiro na mão de servidor, dinheiro vivo, ou fazendo PIX, o nome dele, do servidor, que o servidor passar para a Prefeitura, enfim, um esquema muito complicado e que a Prefeitura Municipal, ou que a Câmara Municipal, melhor dizendo, quer continuar ou vai continuar fiscalizando. 2 detalhes para a gente terminar. Primeiro, um vereador que faz parte dessa CPI é dono daquela fazenda que a gente falou ontem, que foi alvo de uma ação do Ministério Público. Enfim, é pessoa que está investigando uma suposta fraude, sendo investigada por uma suposta irregularidade. E a CPI está questionando esses beneficiários, mas, poxa vida, 10 mil reais, 12 mil reais em dinheiro na boca do caixa, na mesa do servidor, você entregar na mão do servidor. De fato, a história é sempre a mesma, mas há alguma coisinha que não está fechando nessa história toda e a CPI continua
E claro que a polícia também deve usar esses depoimentos usados na CPI, colhidos na CPI, para orientar o processo na esfera policial, que também corre paralelamente a isso. Vai demorar para fechar a Gomide, mas é igual o quadro da Laura Miller, lembra lá no Serginho Grossman? Olha, um amigo meu tem uma dúvida sobre sexo, é mais ou menos o que acontece aí. Bom fim de semana, Gomide, um abraço. Bom fim de semana, um abraço a todos, fiquem juntos com Deus. E vamos a Piracicaba agora, Rafael Fioravante falando sobre os centros de testagem contra a Covid-19, cada vez mais escassos em Piracicaba. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes. A Prefeitura daqui de Piracicaba anunciou que vai suspender o atendimento em mais um centro de testagem para a Covid. A partir da próxima segunda-feira, dia 22, o Centro de Referência em Atenção Básica do SECAP deixa de fazer testagem. Nas últimas semanas, a Prefeitura já tinha anunciado o fechamento de um e depois mais 3 centros, reduzindo de 7 para 3. A mudança, de acordo com a Prefeitura, se dá por conta da baixa procura pelos testes. Agora, com o fechamento de mais um centro, a cidade terá apenas 2 locais para testagem espontânea. São eles o CRAB do Piracicamirim e o Santa Terezinha. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 17 às 20h30. Para ter acesso ao teste rápido, a pessoa deve ir até um centro com CPF e documento pessoal com foto. Pode ser CNH. O teste é recomendado a pessoas com sintomas gripais e respiratórios ou que tiveram contato com alguém suspeito ou positivo para a Covid. Em caso de resultado positivo, a pessoa será devidamente orientada pela equipe da unidade quanto ao tratamento e quanto ao isolamento. É com você, Guarizo. Muito obrigado, Rafael Fioravante. Ainda bem que estão diminuindo também os casos. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que Jair Bolsonaro somente comparecerá aos debates caso haja segundo turno. Ele disse acreditar que esse é o mesmo desejo do principal adversário do atual presidente, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Fábio Faria, a discussão sobre a segurança das urnas eletrônicas, que começou com os ataques infundados de Bolsonaro, atrapalha o presidente. Uma comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o pedido que será enviado ao Tribunal de Contas do Estado para investigar mais de 20 programas de órgãos da gestão fluminense. Existe a suspeita de irregularidades semelhantes às verificadas na CEPERJ, fundação que está na mira do Ministério Público. O ofício cita casos ligados a secretarias do governo e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Alerj, as irregularidades podem caracterizar improbidade administrativa e crime eleitoral. Um avião da companhia aérea Ethiopian Airlines não desceu na pista do aeroporto de Addis Abeba, na Etiópia, porque os 2 pilotos dormiram na cabine. Informações do site Aviation Herald, que é especializado em aviação, apontam que o voo estava com o pouso autorizado, mas a aeronave não desceu e passou por cima da pista. Eles só acordaram depois de soar o alarme de desconexão do piloto automático e pousaram em segurança. A Ethiopian Airlines ainda não se manifestou sobre o caso. E a seleção masculina de futebol vai enfrentar Tunísia e Gana nos dias 23 e 27 de setembro. A CBF pediu autorização à Federação Francesa de Futebol para mandar as 2 partidas no Parque dos Príncipes, a casa do Paris Saint-Germain. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Good Bom, super simples. CBN Saúde. Nesta semana, o tema do CBN Saúde é a obesidade mórbida em crianças, os tratamentos e como evitar a doença, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Que outros riscos a obesidade mórbida causa às crianças? Além do diagnóstico da obesidade, é importante diagnosticar e tratar as principais comorbidades, como hipertensão arterial, resistência insulínica e diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides alto, a doença gordurosa não alcoólica do fígado, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que já pode acontecer nas crianças, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico nas meninas, na adolescência, acne, enxaqueca, alterações ortopédicas, como dores nas articulações, que vão estar sofrendo mais por carregar um excesso de peso, e alterações dermatológicas, como assaduras, dermatites, até micoses. Não podemos esquecer que, além da saúde física, a obesidade também pode ter efeitos psíquicos nessa fase da vida, como a depressão, isolamento social, solidão, bullying, disfunções alimentares, como a bulimia, a anorexia e a baixa autoestima. Tudo deve ser protegido e abrangido. O tema desta semana é a obesidade infantil, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Valéria Raim para o CBN Saúde. Trânsito. Mário Quintino, a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte aqui, uma mensagem de áudio, até pedi para ele se a gente podia utilizar, mas ele está no trânsito, ele não respondeu. Final do telefone 7120. Ele diz aqui que o trânsito foi liberado no sentido centro da Heitor Penteado, mas a árvore está lá ainda. Ou seja, a melhor recomendação, lembrando que é a rodovia Heitor Penteado, né? Porque tem a Avenida Heitor Penteado na Lagoa do Taquaral, mas a rodovia que vem de Sousas, que vai continuar na Moraes Salles, sentido centro. A melhor situação para o motorista ainda é evitar esse trecho, Mário? Sem dúvida nenhuma, Guarizo, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós trouxemos essa informação mais cedo, não é? Que uma das possibilidades para o nosso ouvinte, principalmente para quem sai da Dom Pedro ou até para quem sai de Sousas,
pode acessar ali a Dom Pedro também, seguir até o trevo da Avenida Mackenzie e pela Avenida Mackenzie seguir em direção da região central, evitar esse trecho de lentidão que tem na rodovia Heitor Penteado, ainda por conta daquela árvore que caiu no começo da tarde e segue nesse local. Então, a gente continua com essa orientação para o nosso ouvinte. Se você está saindo de Sousas, vem pela Dom Pedro, pode seguir pela própria Dom Pedro, acessar o trevo ali da Avenida Mackenzie e depois a Avenida Mackenzie para seguir em direção da região central. Lembrando que na Heitor Penteado, o desvio ele ainda é feito ali para a região da Ípica, não é? Para o nosso ouvinte seguir viagem para a região central e por conta disso tem lentidão exatamente pelo fluxo bastante intenso de veículos que tem por ali. Rodovia Heitor Penteado, principal ligação da região de Sousas com o centro de Campinas. Então, quem puder, evite passar ali pela região. Ainda não há uma previsão para a liberação total da rodovia Heitor Penteado lá naquele trecho. Eu falo também, Guarizo, aproveitando da Norte e Sul, que o nosso ouvinte encontra boas condições nesse momento em direção do Taquaral, quanto no sentido contrário, em direção da região do Guarani, região do Swift também. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa situação da Heitor Penteado e trazendo aí as atualizações. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. De minha parte, um bom fim de semana para você, mas eu sei que você tem muito trabalho ainda por aqui. Estaremos juntos com os nossos ouvintes. Um excelente final de semana para você, Guarizo. Até segunda. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou! DriveBee Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Time do Estúdio. Virada Cultural, com Ney Carrasco. Ney Carrasco, titular das sextas-feiras. Aqui tem virada cultural toda sexta-feira, não é só nesse fim de semana. Brincadeira à parte. Vai ser assunto também. Deixa só eu falar do Cristiano aqui. O Cristiano disse que na virada cultural
Para acompanhar o Almir Sater nesse frio, é só fazer igual o Zé Leôncio da novela, leva uma caninha. Eita, coisa boa! Mas a virada cultural é assunto para daqui a pouco. Ney, boa tarde. Vamos falar sobre o maestro Diogo Pacheco, alguém muito importante para a cultura, que essa semana nos deixou, né? Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Pois é, né? Perdemos um grande maestro, uma pessoa que teve uma importância aí muito grande na música brasileira, a música erudita, né? Desde das décadas passadas, né? E o Diogo, assim, eu resumiria, né? Assim, o que ele tem de muito significativo na carreira dele é que ele foi um daqueles maestros que buscou a popularização da música erudita, né? Ele teve um papel muito importante nesse sentido, né? Ele criou o concurso Jovens Solistas, né? Que revelou tanta gente boa que está aí no mercado hoje. Ele levava os concertos para a praça pública, assim como fez o Benito Juarez aqui em Campinas, né? Ele teve programa de televisão de música erudita, onde ele concertos e comentava. Então ele teve esse grande papel de levar ao grande público a música erudita. E infelizmente nós o perdemos essa semana, com 96 anos, mas ele deixa aí um legado, uma carreira brilhante. Bom, vamos passar então para o próximo assunto, que aí sim é a virada cultural aqui de Campinas, né? Nós conversamos agora há pouco com a secretária Alexandra Caprioli, falando sobre todas as atrações de todos os tipos, né? E eu queria, como alguém da cultura, como você é, a última virada, inclusive você era secretário, né, Ney? Se eu não estou errado. Sim, nós organizamos as viradas culturais de Campinas entre 2013 e 2016, e aí houve um movimento do Estado, porque a virada cultural ela é uma ação conjunta do Estado com as prefeituras, né? Então, o Estado ele entra com uma parte dos recursos e a Prefeitura com outra. Basicamente, o Estado dá as atrações, né? E a cidade cuida de dar infraestrutura, som, né? Banheiros químicos, tudo aquilo. E nós organizamos até 16. Aí houve uma mudança no Estado, a virada deixou de ser aquilo que ela era até então, ficou um tempo meio num certo limbo, e agora está voltando, e eu estou muito feliz que Campinas esteja aí entre as cidades que estão trazendo a virada cultural, né? Que é um evento maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Você tem 2 dias de espetáculos, né, de todos os tipos, em muitos lugares, de graça, né? Então, aqui, esse ano, os palcos principais estão na Estação Cultura, são 2 palcos que alternam, né, os shows. Mas a gente tem palco também na Bento Quirino, na Praça Bento Quirino, na Vila Industrial, tem ações no Teatro Castro Mendes, tem ações na Biblioteca Zin, que é a Biblioteca Municipal, aqui perto ao lado da Prefeitura, no Museu da Imagem e do Som, né? Além da programação que o SESC oferece de maneira complementar, que é uma programação do SESC, que é colocada dentro da virada também como uma programação complementar de tudo isso. Então, você tem cada opção, olha, tem para todos os gostos, viu, Marco? A gente vai ter Almir Sater, Moraes Moreira, a Orquestra Sinfônica de Campinas tocando junto com o Diogo Nogueira, sambista, né? A gente vai ter DJs fazendo música eletrônica, né? A gente vai ter ações de teatro, né? Nós temos no Castro Mendes os Geraldos, o Teatro Oficina, né? A Praça da Vila Industrial é a Praça Correia Lemos, né? Que vai ter uma programação também em paralelo, ou seja, é tanta coisa que não dá para falar. Eu peço aí para os nossos ouvintes consultarem na internet, Virada Cultural Campinas 2022, você vai ter toda a programação ali, em detalhes, com os horários, tudo certinho, para você não perder, né, essa oportunidade. Eu só vou dar uma advogada em causa própria aqui, viu, Ney? Já que há muito tempo está parado e até hoje eu vi um dirigente na rua aqui no centro de Campinas, por que para o próximo ano não pensar em reunir as baterias das escolas de samba de Campinas também nessa virada cultural, né? Algo que acontece em São Paulo, né? Olha, é uma ótima sugestão, viu? Eu espero que a Alexandra esteja ouvindo a gente, a Alexandra Caprioli, né, nossa secretária, e que ela incorpore aí. E se ela não incorporar, a gente lembra ela, né, Marco, lá mais para frente, né? É isso aí. Bom, o pessoal tá mandando mensagem aqui, eu acho que para a gente encerrar foi algo que, não, a gente vai falar de outros assuntos, mas para encerrar o assunto virada cultural, essa
questão de poder acompanhar o Almir Sater, para a molecada acompanhar o Melim, né, que eu fui me informar melhor quem é. Eu sabia o nome, mas não sabia o que cantava. O filho do Moraes Moreira fazendo uma homenagem para o pai. Tudo isso de graça, com exceção das apresentações da Orquestra Sinfônica, que geralmente elas são gratuitas, né? No caso, na Concha Acústica no Taquaral, dessa vez vai ser lá na Estação Cultura. E é uma oportunidade também para a população ter acesso a eventos que geralmente custariam não muito barato, né? Nossa, você tem toda a razão. Cada show desses, se você fosse assistir pagando cada um desses shows, você teria que desembolsar aí uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantia de dinheiro em ingressos, né? Porque e outros deslocamentos, tudo aqui tá tudo juntinho. Você pode sair de um show e ir para o outro. Você faz a sua programação, vê o que tem naquele horário, escolhe uma das atrações, porque tem coisas simultâneas, muitas, né? E você escolhe naquele horário o que você gostaria de ver. Você pode passar o dia inteiro rodando de um espetáculo para o outro, né? E é muito gostoso e de graça, né? De graça. Exatamente. E agora você quer também falar sobre um show específico. Esse é fora da virada, Ney? Não, eu queria dar um esquenta para a virada, né? Ah, boa! O esquenta é hoje. Hoje nós temos um show que vale a pena assistir. Outros Sertões, né? É um show da Andréa Preta com a Camerata Campineira. Vai acontecer lá no Casarão de Barão Geraldo, né? Que já é uma casa de cultura que tem grande tradição nos espetáculos. E também o custo é muito baixo. Por quê? Porque a tradição do Casarão é não cobrar ingresso. Eles passam o chapéu. Quem se apresenta lá, você assiste, né? E no final do espetáculo eles passam o chapéu e você dá aquilo que você pode ou aquilo que você quer doar, né? Mas não é obrigatório. Então, você também tem acesso, né, a um custo possível para você, porque às vezes você não tem muito dinheiro, mas você pode contribuir com os artistas, né, que afinal de contas, o cachê deles. E esse grupo, né, a Camerata Campineira, é muito legal. É um grupo dentro da Orquestra Sinfônica de Campinas, né, por meio da Associação dos Músicos, e que trabalha música brasileira, né, com os arranjos do Germano Lobato e do Álvaro D'Amato, que são ótimos arranjadores. O Germano, ele toca viola na orquestra, inclusive foi meu colega de faculdade, nós estudamos juntos, e ele escreve muito bem, assim como o Álvaro. Os arranjos são muito legais, e é um grupo que tem cordas, madeiras e percussão, né? Madeiras, flauta, oboé, clarinete, né? Então, é uma mini orquestra, e eles vão se apresentar então com a Andréa Preta, que é uma ótima cantora aqui de Campinas, né? É uma cantora e compositora. E no espetáculo a gente tem músicas tradicionais, aí, músicas do repertório brasileiro e canções originais da Andréa Preta, né? Compondo essa viagem pelo sertão que eles estão se propondo, né? Bom, o Cláudio de Piracicaba não concorda que a virada seja de graça, porque o dinheiro é nosso, mas toda pasta tem um orçamento, né, Ney? Eu não vejo, sinceramente, nada de errado nisso de poder retornar para a população em forma de cultura. Não, eu concordo. De graça para o espectador que está indo. Não cobra ingresso. Momento. Mas é um investimento público e muito bem aplicado, porque o custo da virada ele é relativamente baixo, né? Se você somar todas essas atrações, o que o município gasta é muito pouco para obter tanto. E é uma ação pública que é oferecida a todos. Claro que ela é paga com dinheiro público, com dinheiro dos impostos, mas ela é oferecida também a toda a população. Não é oferecida apenas a um grupo. Então, é aquilo que há de mais republicano e mais justo na aplicação do recurso público. Eu concordo. Tem cidades, por exemplo, que investem no turismo cultural. Fala-se do carnaval, por exemplo, é o que mais fala, né? Até porque eu falei de escola de samba aqui. Eu sempre dou um exemplo. Olha, se você quer ter um restaurante, você vai ter que comprar alimentos para fazer os pratos, né? Então, eu penso que a cultura é um bom retorno. E tenho certeza, aliás, pelo seu comentário, que você concorda comigo, Ney. Claro que sim. O governo, né, em qualquer instância, né, ele tem que aplicar os recursos públicos de uma maneira distribuída, né? É claro que educação e saúde tem prioridade, tem muito mais recursos. E tem uma porcentagem já estabelecida.
Sim, mas nós temos também segurança, meio ambiente, assistência social e cultura, né? E os recursos têm que ser distribuídos de uma maneira equânime, né? De maneira que atenda a todas as áreas, que ofereça à população serviços em todas as áreas. É, né? Isso aí. Então, assim, quando a gente fala de graça, é de graça como é o posto de saúde. Se você for lá no posto de saúde, vai tomar vacina, vai pedir um atendimento, você não vai pagar nada. É claro que alguém está pagando. Quem está pagando? Toda a sociedade por meio de impostos. E isso é o bom uso dos recursos públicos. Comparação perfeita. Obrigado, Fabiano Romancini. Obrigado, Eliseu Cirino. Obrigado a todos. 8485, concordo. Obrigado, Ney. Grande abraço. Bom fim de semana, boa virada cultural e até sexta que vem. Obrigado, Marco. E lembrando, já que, né, a gente interrompeu, só para lembrar, né, esse show, né, os Sertões, né, Outros Sertões, hoje no Casarão, né, às 20 horas, e também sem um preço fixo de ingresso. Você doa aquilo que você pode doar para os artistas que se apresentam. Então, uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até a semana que vem, Marco e ouvintes da CBN. Obrigado, Ney Carrasco. 3h54. Estúdio CBN. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Agora são 3h58. A gente acompanhou na entrada ao vivo da Celina Silveira no local lá da queda da árvore, do poste também, na rodovia Heitor Penteado, né, que é a entrada de Campinas pela Dom Pedro, a questão dos motoristas sendo orientados. Está aí a foto do Daniel França. No caso dessa foto, tá o sinal verde ali, mas os orientadores, né, os agentes de trânsito orientavam para que os motoristas passassem no sinal vermelho, e ficou aquela dúvida, pode acontecer do radar pegar. Nós recebemos um áudio do ex-secretário de Transportes, agora presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Riveretti explica essa situação e tranquiliza os motoristas. Não é isso, secretário? Boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio CBN. Realmente ali ocorreu uma queda de uma árvore, né, na rodovia Heitor Penteado. Os agentes de mobilidade estão no local e fazendo o desvio ali, né, do trânsito, e os carros que passarem eventualmente no semáforo vermelho, não haverá a questão da multa, né? Realmente isso já está sanado. Se alguém tiver esse tipo de problema, pode nos procurar que nós vamos solucionar. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Mas ficou claro aí que não deve ter o problema, né? O Estúdio CBN vai ficando por aqui. Outras informações sobre esse assunto e tantos outros aqui durante a programação. Vem aí o CBN Esporte, segunda edição, especial Derby. Um grande abraço, bom fim de semana. Até segunda, às 14h no Estúdio CBN. No esporte a gente se fala bastante. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação Marco Guarizo. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu o fim do debate polarizado sobre as urnas eletrônicas e avaliou que o país perde muito tempo com o assunto. O parlamentar é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente faz ataques infundados ao sistema brasileiro de votação. Apesar de defender as urnas, Lira pediu maior transparência ao sistema eleitoral. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de risco à saúde por causa da queda brusca de temperatura em 14 estados do país. Essa classificação indica a possibilidade de os termômetros caírem mais de 5 graus. Nessa sexta-feira, mais de 30 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de zero com a chegada de uma frente fria ao país. A confiança do empresário industrial subiu em 26 dos 29 setores pesquisados pela Confederação Nacional da Indústria entre julho e agosto. A melhora decorre da recuperação da economia apresentada desde o primeiro semestre e das desonerações de itens que estavam pressionando os custos de produção, como energia e combustíveis. O indicador avançou em todas as regiões do país. E a primeira-ministra da Finlândia disse que fez um teste de detecção de drogas para provar que não utiliza nenhuma substância. A premier enfrenta uma crise de imagem depois de circular um vídeo em que ela aparece dançando com amigos numa festa.
Os resultados sairão em uma semana. Sanna Marin aceitou fazer o exame depois de pedidos de integrantes da coalizão de governo e também da oposição. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação, Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que está chegando junto com a gente aqui na CBN Campinas, no CBN Esportes, segunda edição que estamos começando nesta tarde véspera do Derby 204, tarde do dia 19 de agosto de 2022, com toda a equipe reunida, quase toda a equipe reunida, né? Quase toda a equipe. Faltam alguns aqui, né? Mas a galera tá hoje, todo mundo aqui empolgado. Afinal de contas, amanhã tem Derby, é o Derby 204, com total cobertura da CBN Campinas, no FM, no YouTube, no portal cbncampinas.com.br, no aplicativo, no YouTube em 2 canais, no CBN Campinas e no Esporte CBN Campinas. A galera hoje tá animada. Muito bem, vou começar o boa tarde com o Júlio Nascimento. Júlio também já tá por aí, já? Júlio Nascimento Sim. Tá por aí? Então bota o Júlio na tela aqui também pra gente. Boa tarde pra você, Júlio Nascimento. Tudo bem, Cabelo? Um abraço pra você, pra todo mundo acompanhando aqui o CBN Esporte, segunda edição. Derby especial, claro, um derby diferente. Muita expectativa por tudo que envolve esse grande jogo. E amanhã, no Majestoso, né, Cabelo, teremos o maior público do futebol campineiro sendo registrado nessa temporada, justamente numa partida que reúne um confronto decisivo na briga contra o rebaixamento. Queríamos falar de derby, de 2 times buscando o acesso na Série B, mas a decisão é para fugir dessa parte perigosa da Série B do Campeonato Nacional, né, Cabela? Pois é. Aliás, o ouvinte que está nos acompanhando nesta tarde aqui do CBN Esporte, manda seu palpite aí pra gente, você que é Ponte Pretano, você que é bugrino, manda palpite aí. Vamos ver o que a galera tá imaginando o confronto de amanhã desse Derby 204. Boa tarde pra você, Carlão de Freitas. Boa tarde, Cabela, boa tarde ao ouvinte do CBN Esporte, segunda edição. Muito frio, mas muito frio. Falei com o Pio agora no corredor, falar que exagero de frio, pelo amor de Deus, não precisava um frio desse, mas o jogo vai esquentar amanhã, com certeza, uma expectativa enorme, as 2 equipes vivendo um momento legal, né, dentro da competição, a Ponte em recuperação, o Guarani querendo sair desta zona incômoda, então vários ingredientes aí para que tenhamos um grande derby amanhã no Moisés. Pois é, 12 graus, sensação térmica de menos que isso, né? Por causa do muito vento, né? Rafael Pio, boa tarde pra você também. Até o Pio tá com a gente hoje. Tá tudo bem, Piozinho? Boa tarde, Cabela, Carlão, Fabião, Júlio, todos do CBN Esportes. Tudo ótimo. E eu já tive uma prévia do que vamos passar amanhã, porque eu fui ao Brinco de Ouro hoje, pela manhã, no treino aberto. E Cabela na arquibancada, batia aquele vento, sabe aquele que corta? E aí eu já fiquei imaginando amanhã no Moisés Lucarelli às 11 da manhã. Vocês vão estar ali na cabine, aquela coisa toda mais protegida. Eu vou ficar lá no gramado. E aí no gramado, meu filho,
Aliás, por estar dessa maneira, como o Pio está retratando como deve estar amanhã no Moisés Lucarelli, Naldo Araújo, por gentileza, monta equipamento com o vidro fechado amanhã, viu? Né, Carlão? Até porque, né? Cabela, hoje eu estive no Majestoso, se repetir amanhã o que estava hoje, quem estiver na arquibancada, ali na geral, fica até mais protegido, porque o vento estava batendo em direção à cabine. Então, quem estiver na Vitalícia, nas tribunas de rádio, é melhor ir agasalhado. Se repetir o que foi hoje, por volta ali das 11, 11h30, quem estiver nesse setor vai sofrer mais, o Cabelo. Ô, Julião, acho que Julião. Você me animou muito. Ô, Julião, vamos fazer o seguinte, então. O Cabelo falou pro Naldo montar com vidro fechado. Vamos mudar. Vou falar pro Naldo montar lá na geral. Isso. O equipamento. Lá no meio da geral. Boa. A galera vai gostar de ter a gente lá no meio lá. Vai. Bacana. Aqui também no estúdio é o nosso Fábio Chaib, sempre com a gente aqui, trazendo detalhes e informações. Fábio Chaib, boa tarde para você. Copa do Brasil definida. Aí os mandos de jogos, não é? E as datas também, não é? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde, amigos. É verdade, a CBF definiu hoje, por sorteio, os mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. No duelo entre Flamengo e São Paulo, a ida será no Morumbi e a volta no Maracanã. Já no duelo entre Corinthians e Fluminense, a ida no Maracanã e a volta na Neoquímica Arena. Os jogos estão marcados para a próxima quarta-feira, dia 24, e os de volta ocorrerão no dia 14 de setembro, ainda sem um horário definido, né? Torcer para não ser no mesmo horário, porque dois jogões assim, né? Acho que não deve colocar no mesmo horário, não. Se for no mesmo dia, um às 7 da noite, 7h30, e outro às 9, 9h30 da noite. Não está definido ainda, mas deve ser. É bem provável, porque não dá para ser um na quarta ou na quinta também, porque... Se eu não me engano, tem clubes que jogam no sábado pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Libertadores também, no caso do Flamengo, então... Mas serão jogos eu acho que eles vão fazer a inversão. Eles colocam, exemplo, Corinthians e Fluminense às 7h30, depois São Paulo e Flamengo 9h30, e na outra eles invertem. Exatamente. Agora vão ser jogos sensacionais, hein, Carlão? Sensacionais, sem dúvida alguma. Eu vejo o Flamengo favorito, um degrau acima dos demais. Corinthians e Fluminense, um duelo mais equilibrado, mas o Corinthians na Neoquímica Arena em decisão é um negócio, é um caso à parte. Vamos fazer um giro de apostas aqui então, certo? Aqui no Cabela Bet. Cuidado, hein? Olha os escanteios aí, hein? Pelo amor de Deus. A final vai ser quem? Flamengo e Corinthians. Pra você, Pio? Flamengo e Corinthians. Pra você, Fábio? Fla-Flu. Tinha que ser ele, né? Mas você acha que ele ia falar? Julião, pra você, Julião? Flamengo e Fluminense. Olha, poxa vida. Até tu? Eu vou ser diferente, hein? Corinthians e São Paulo. Que ninguém apostou no São Paulo, pô. Vai que dá uma zebra. Não sei. Acho que é possível o São Paulo equilibrar, porque é uma camisa pesada, gigante. O problema é que são 2 jogos, né? É difícil você imaginar o Flamengo fazendo 2 jogos. O próprio São Paulo e América. O primeiro jogo, o São Paulo foi bem pra caramba. Tudo bem que não tomou empate, porque o cara errou o pênalti, mas foi bem. E ontem o São Paulo quase que ele entrega a marmita no final do jogo, né? Pediu, né? Pediu. Encaminhada a classificação, não é desnecessário correr o risco que correu. Exatamente. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. As imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, no plantão esportivo teu Fábio Chaib, o nosso mini craque, coordenação de esportes, o Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. A gente vai pro intervalo, mas você continua mandando seu recado, já tem uma penca de mensagem aqui, tá bom? Vai mandando sua mensagem, vai interagindo conosco, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com todos vocês aqui, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Estradas.
Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Muito bem, vamos bater um papo com o Mário Quintino. O Mário Quintino vai participar do Cabela Bet aqui também e vai fazer a sua aposta. Qual os dois clubes que vão fazer a final da Copa do Brasil? Mário, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que dá Flamengo e me fugiu a outra chave. Fluminense e Corinthians. Eu acho que dá Flamengo e Corinthians. Vou de Flamengo e Corinthians, Cabela. Tá bom, você não foi muito firme na sua colocação, mas verdade. Não foi. É que eu tô de vermelho, aí eu já pensei no Flamengo. Já. Muito bem, então. Agora espero que o movimento das estradas não esteja no vermelho. Não, pior que tá também, viu, Cabelo? Inclusive, até por isso que eu perdi um pouquinho o fio da meada aí, porque a gente vem acompanhando, desde o começo da tarde, uma situação bem complicada na rodovia Heitor Penteado, que faz a ligação entre Sousas e a região central de Campinas. Tudo isso porque aconteceu uma queda de uma árvore ainda no começo da tarde, lá na altura da Hípica. E nesse momento, Cabelo, ainda tem uma interdição para quem vai em direção da região central, segundo informações da INDEC. Por conta disso, portanto, ainda tem essa interdição, o nosso ouvinte tem que seguir ali nas proximidades da Hípica para depois acessar a rodovia Heitor Penteado em um ponto mais à frente e seguir viagem para a região central. Por isso, atenção, para quem segue na Heitor Penteado, vai em direção do centro de Campinas. Uma boa opção é seguir pela rodovia Dom Pedro, ir até o trevo da Avenida Mackenzie e depois seguir viagem pela Mackenzie para quem vem em direção da região central. Ainda não há uma previsão para a liberação da pista nesse trecho, a gente vai seguir acompanhando e trazendo essa atualização. Inclusive, Cabela, o principal ali que faltava acontecer era a chegada das equipes da CPFL, porque quando a árvore caiu, acabou atingindo a fiação. As equipes da CPFL já chegaram por lá, então a tendência é que esse trabalho aconteça aí ao longo dos próximos minutos e, como eu disse, a gente vai trazer as atualizações aqui ao longo do programa. Cabela. Legal, você volta daqui a pouquinho, Mário. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Good Bom, super simples. É hora do vôlei de hoje. Rafael Pio tá aqui com a gente para falar do vôlei. Aliás, tem vôlei hoje aqui na CBN Campinas, né, Pio? É isso, o Vôlei Renata contra o Vôlei Futuro lá em Araçatuba. O jogo às 7 horas da noite, abertura da jornada nos 99.1 e também no youtube.com/esportecbn Campinas às 18h30, Cabela. Com imagens no YouTube e o áudio no 99.1. Time ainda sem Adriano e Felipe Roque, os dois que estão com a seleção brasileira na França. Aliás, seleção brasileira que fez um amistoso contra a seleção francesa. Empate. Ué, mas no vôlei tem empate? Amistoso sim, eram 4 sets programados. Vitória de 2 sets para cada lado. Eles disseram, para ninguém começar o Mundial em crise, vamos terminar assim, fica empatado e tá tudo certo. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui na CBN, Vôlei Renato e Vôlei Futuro. 18 horas e 30 minutos, portanto, abertura da jornada, 7 da noite é o jogo no YouTube do Esporte CBN Campinas. Imagens do jogo para toda a galera acompanhar. Semana passada já foi um sucesso, com certeza hoje novamente você tem que participar. No Good Bom.
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, 4h20, CBN Esportes, segunda edição. A partir de agora, o papo é Derby 204 amanhã, 11 horas da manhã, com transmissão aqui na CBN Campinas, a partir das 10 da manhã, cobertura total na CBN Campinas, o jogo às 11. Eu vou narrar, o Carlão e o Gabi Castro vão comentar, o Rafael Pio cobre Guarani, a Adriana Almeida cobre a Ponte Preta, o Júlio Nascimento vai estar na galera. Aqui no estúdio tem Marco Guarizo ancorando e o Fábio Scheibe no plantão esportivo, trazendo detalhes de tudo que vai estar acontecendo nos campeonatos. É a cobertura da CBN Campinas, completíssima amanhã, hein, gente? Com toda a equipe trabalhando nesse baita jogo de amanhã às 11 horas da manhã. Agora, Júlio, e a bilheteria? Vamos começar falando da bilheteria. Tá fechado já agora à tarde, venderam todos os ingressos já. Como é que tá a situação? Pois é, Cabela, hoje pela manhã nós acompanhamos, né, a movimentação do torcedor da Macaca no estádio Moisés Lucarelli, e quando nós deixamos ali as dependências do Majestoso, 3 portões estavam esgotados, né, o portão 2, portão 4 e portão 5. Somente ali as vitalícias com os ingressos mais caros de R$50 estavam disponíveis. Então a expectativa da diretoria da Ponte Preta é até superior agora, é uma expectativa mais otimista em relação ao início da semana, quando as vendas iniciaram. O torcedor da Ponte, de fato, abraçou a ideia, a promoção colaborou muito para isso também, mas a expectativa é realmente do Majestoso beirando aí 15, 16 mil torcedores amanhã no derby. Poucos ingressos ainda disponíveis e mais nesse setor das vitalícias mesmo, viu, Cabela? É uma expectativa sensacional para o público de amanhã, para um grande jogo, esperamos que realmente seja, dentro das 4 linhas, um grande jogo. E que essa torcida, Carlão, a gente vê a torcida da Ponte Preta, como a gente está falando dos ingressos, de quem vai estar lá, é só a torcida da Ponte Preta. Para quem ainda não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, torcida única já há muito tempo, né? A torcida Ponte Preta está empolgada com a Macaca.
Tá, eu acho que muitos ingredientes ajudam o torcedor pontepretano a se empolgar com toda essa situação. Primeiro, o jogo por si só, né? O derby é algo sensacional, o maior espetáculo aqui da nossa região, da cidade de Campinas. A fase do time, que é uma fase de recuperação, depois de tudo que a Ponte passou e ainda tem passado, né? Mas agora num grau menor, nessa temporada de 2022. E os preços, né, Cabela? Porque convenhamos, isso atraiu muito, né? O preço atrai muito. Quando você anuncia 60, 70, 80 reais para o cara que vai no jogo do Palmeiras, que vai no jogo do Corinthians, que vai no jogo do São Paulo, primeiro, você tem um estádio adequado, você tem um time adequado, você tem um adversário adequado, né? Agora, em Campinas, infelizmente, é complicado você colocar 70, 80, 60 reais, 50 reais, primeiro, porque os nossos times são limitados, infelizmente. Sim. Nós estamos disputando divisões inferiores, ou seja, os adversários também, hora ou outra vem um Vasco, vem um Grêmio e tal. Mas se você não fizer uma promoção, dificilmente nós vamos passar da casa dos 5 mil. Outro dia, quando os preços eram preços menos acessíveis, nós comemorávamos 4 mil, 5 mil. Cara, que absurdo, né? É triste, né? É triste. Mas agora, com esse preço, o bom momento da Ponte, eu acho que talvez até o horário, né? Mesmo sendo um sábado, 11 da manhã, para o torcedor é um horário legal, não para quem trabalha no jogo em si, o jogador principalmente, mas eu acho que para o torcedor existem alguns atrativos legais aí para ele comparecer. Agora, o Pio, você hoje pela manhã, você esteve lá no treino aberto do Guarani, participou inclusive ao vivo de lá dentro da primeira edição do CBN Esporte, você sentiu a expectativa lá do lado do Guarani. Sem dúvida. É claro, né, Cabela, que quando o jogo é no estádio do adversário, né, a movimentação é muito menor. Sim. Então, eu particularmente confesso que esperava um público um pouco maior hoje no treino aberto. Mas horário também, né? Sexta-feira, 11 horas da manhã, tá todo mundo trabalhando. Óbvio que a gente já viu em outros momentos nem também. Todos estavam trabalhando, né? Tinha gente lá também que estava de folga e foi acompanhar o treino. Sim, só que a gente já viu treinos abertos em outros derbys, dia de semana e horário comercial. Só que acho que o momento do time também manda muito, né? Sim. Se o Guarani tivesse beirando ali o G4, estivesse lutando pro G4, acho que talvez o público também fosse maior. Mas é claro que cerca aí de 100, 150 torcedores empurraram o Bugre com fumaça verde, batuque, algo que é muito legal de se ver. Pena que hoje não é mais possível, mas num treino aberto, a rapaziada entra com as bandeiras, entra com os batuques, entra com a caixinha, com o surdão, quer dizer, é algo que poderia ainda acontecer, mas infelizmente por causa de alguns isso não acontece. Foi uma movimentação muito legal de se observar. Você falou de bandeiras e tudo mais, o mastro havia sido liberado a volta de bandeiras com o mastro para o estádio e tinha um juiz ali regulamentando isso. Para o jogo de amanhã poderia ter. É torcida única. Poderia ter amanhã, se fosse no campo do Guarani também. O problema não é dentro do estádio, né, Cabela? O problema é fora, né? Então, a gente sempre falou isso, né? O problema é dentro do estádio. Tudo bem, a gente viu contra o Vasco da Gama, teve um problema dentro por uma falha gravíssima. Uma falha gravíssima. Passado. Mas normalmente não acontece. Quando não tem esse tipo de falha, não acontece. Sem dúvida nenhuma. Agora, algo que a gente observou, e até entrando um pouquinho aqui no campo do Júlio Nascimento, mas algo que a gente ficou muito atento foi quanto à movimentação dos jogadores que estavam em campo, né? Principalmente Leandro Vilela, provavelmente será o titular na partida de amanhã. Nicolas Careca, recuperado também, e deve ser o titular caso o Gênison. É sempre assim, quando a gente coloca um personagem na arte oficial do jogo, o cara fica fora. Exato. É impressionante. Não me lembro qual foi o último, mas nesse foi o Gênison. Acho que foi o próprio Luca. Você colocou na arte, mas o Luca jogou. O Luca jogou. No derby passado? Não. Foi num dos jogos aí que alguém saiu na mas no arte. derby. Eu não lembro quem foi do derby passado que ou ficou fora ou foi dúvida. E dessa vez a mesma coisa. Nicolas Careca deve ser o titular, até porque o Gênison não participou normalmente com o restante do elenco. Fábio Scheib, é o primeiro derby seu, Fábio Scheib, que vai participar trabalhando? Com o maior prazer, o maior orgulho estar aqui em Campinas nesse grande derby campineiro, esse grande jogo empolgado? nacionalmente, com certeza, bastante.
Que legal. Muito legal mesmo. Que bacana. Agora, ô Júlio, tem registro de alguma ocorrência, de alguma briga já entre os torcedores de Ponte Preta e Guarani, Júlio? O Júlio caiu, a gente volta daqui a pouquinho com o Júlio Nascimento. E a gente pergunta... O que tá perguntando? Porque, gente... É rotina, a gente sabe disso, infelizmente né, Carlão? Mas eu acho, na semana, porque normalmente a gente recebe alguns vídeos, né? Eu acho que foi tranquilo. Não recebi nenhum vídeo aí de algum problema envolvendo as duas torcidas. O Paulo de Valinhos está mandando boa tarde, será um derby de muitos gols, já me disseram isso hoje pela manhã, 4-4, tá dizendo aqui o Paulo de Valinhos. Que coisa, hein? Quem mandou o recado aqui? O Daniel que nos mandou aqui. Você mesmo que mandou, Daniel? Mandaram do YouTube isso daqui. Você que mandou? Que o Pio é o sombra do Ratinho que não aparece, né? Tá todo mundo na tela, menos do Pio, né? Pois é. Júlio tá de volta com a gente, Júlio? Opa, tô aqui, Cabela. Pois é, e vocês têm razão. O feeling de vocês é correto. Essa semana, pelo menos por enquanto, né, Cabela? Não gosto de comemorar com antecedência, mas pelo menos por enquanto um ambiente mais tranquilo pré-derby, viu, Cabelinha? Que bom que continue assim até a hora do jogo e do pós-jogo principalmente, né? O Fábio Romancini tá mandando aqui uma mensagem. Esperto é Carlão, que não fez desafio para a torcida da Ponte, pois o mesmo ainda não aprendeu o hino da macaca. Tá dizendo ele aqui, 2-0 Ponte, fora o show. Tá falando o Fábio Romancini aqui. Tem mais uma mensagem aqui, é o Marcelo do Jardim Marisa. Boa tarde, Cabela, tamo junto. Desde as 15h30, folga no meu serviço, aguardando o CBN Esportes, que legal. Bugrão com Maurício Kozlinski, ele tá dando o time aqui que vai jogar amanhã, o Marcelo aqui, ó. Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan, Rodrigo Andrade, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno Miranda, Genison e Júlio César. Eu acho que faltou lateral aqui, que seria o Jamerson, né? Faltou lateral aqui, viu? O Marcelo, obrigado pela mensagem, hein? Obrigado pela mensagem. Vamos pro intervalo? Intervalo e também vem aí o repórter CB, daqui a pouco a gente volta falando de Derby 204, aliás, com falas do Luca e do Mozart. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. A ação enquadra o presidente por ter mentido ao associar a vacina contra a Covid-19 ao risco de contrair HIV. A declaração foi dada durante uma transmissão ao vivo em redes sociais. Para a PF, a conduta de Bolsonaro incentivou espectadores a não adotar a norma sanitária estipulada pelo próprio governo. A vitamina B12 pode ser um complemento terapêutico para pacientes com casos moderados e graves de Covid-19. É o que revela um novo estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais. Pesquisadores constataram que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que, durante a infecção de coronavírus, ficam desregulados e agravam a infecção. Não há, por enquanto, evidências científicas de que a substância ajudaria a prevenir a doença ou os casos graves. Um médico de 46 anos e a filha de 11 conseguiram autorização da Justiça para plantar maconha para uso medicinal em Goiânia. Eles já tentaram tratamentos convencionais, mas não obtiveram resultado. O primeiro pedido da família, feito em 2020, foi negado, mas um recurso permitiu a autorização. E a companhia russa Gazprom, a gigante do setor de energia, anunciou que vai fechar um gasoduto por 3 dias no fim do mês para realizar trabalhos de manutenção. A notícia acendeu um novo sinal de alerta na Europa sobre um possível corte de fornecimento de gás.
A estrutura já tem operado com apenas 20% da capacidade após as reduções adotadas por Moscou como retaliação às sanções do Ocidente. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, agora é hora do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá então, Cabela, trazendo mais informações sobre a rodovia Heitor Penteado, que segue com lentidão para quem vai em direção da região central, por isso siga aí com atenção. Inclusive, Cabela, ali no trecho, causa reflexo também na rodovia Dom Pedro, para quem vai em direção de Jacareí. Então, atenção aí nesse trecho, proximidades também da região da Hípica. Aproveitando para falar de outro ponto de Campinas, eu trago informações, Cabela, para o nosso ouvinte que segue na Norte e Sul, que tem trânsito intenso em direção do Taquaral, principalmente na altura da Nuporanga e também em proximidades da Orozimbo Maia. Cabela. Um abraço, Mário. Até segunda. Um abraço, até segunda. Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Segunda edição. Muito bem, de volta aqui no CBN Esporte, segunda edição no YouTube. O Romantiezer tá mandando aqui boa tarde a esta equipe extraordinária da CBN Campinas, CBN Esporte. Obrigado, Romantiezer. O Carlos Henrique tá dizendo que a Ponte vence 2-0. O Marco de Felice, Cabela, boa tarde. Fez o gargarejo pro 5-5? Tô fazendo, tem mais essa noite ainda, viu, Marco? O Romantiezer tá dizendo que a final da Copa do Brasil vai ser São Paulo e Fluminense, Guerra dos Tricolores. E o Marco de Feliz está mandando aqui a final da Copa do Brasil com Flamengo e Fluminense. Júlio César Gonçalves. Aí sim, hein, Cabela? Você vai narrar e a Ponte ganha fácil. Pois é. Vamos aguardar amanhã, viu, Júlio César? Tem jogo pra caramba e o Guarani não vai estar fácil não, viu? O Emerson Santana tá mandando aqui carga de 17 mil ingressos. Restam apenas 150 vitalícia, tá dizendo o Emerson Santana aqui. Obrigado, Emerson. Romantiezer manda mais uma aqui, dizendo assim: esse treinador do Guarani é meio fora da casinha. Eu acho que se ele tomar um sacode amanhã, pode subir o barranco, pegar o trem e ir embora e sumir. Que coisa, hein? A Silvia Costa mandando aqui, Dali Bugre. Obrigado pelas mensagens, galera. Tá mandando mensagem, tem uma penca aqui no Zap também. Daqui a pouco eu vou ler essas mensagens do WhatsApp, tá? Vamos falar da rodada da Série B, 25ª, Fábio Scheibe. É verdade, Cabela. 25ª rodada da Série B, 4 jogos já realizados. O Londrina ficou no empate com o Bahia por 1-1. O Criciúma bateu o Operário por 2-0. O Vasco perdeu mais uma fora de casa. O CSA fez 2-0 no Vasco Maceió. E, Cabela, você já ouviu aquela expressão, né? O gol que Pelé não fez. Pois é. Quantas vezes já ouviu na sua longa carreira? Pois é, do meio do campo. Ontem aconteceu isso. No embate entre Tombense e Sport, Everton Galdino marcou do meio campo um golaço de cobertura no goleiro. O Tombense ganhou por 1-0 do Sport. Aliás, o chute sai em cima da linha que divide o campo. Bem de cima da linha. Exatamente. Ele pode pôr no currículo já esse gol que Pelé não fez. Pois é. Hoje mais 2 jogos, no Novelli Júnior em Ituano e no Horizontino. No Aflitos, Náutico e Vila Nova. Amanhã, além do derby entre Ponte e Guarani, na Arena Condá, às 16h30, Chapecoense e Brusque. E no Castelão, às 19 horas, Sampaio, Correia e CRB.
Fechando a rodada, um grande clássico nacional no domingo às 4 horas da tarde. O Grêmio pega o Cruzeiro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Muito bem, muito bem. Enquanto isso, a galera vai mandando recado aqui pra gente, através do nosso WhatsApp. A gente volta a falar do derby. Júlio Nascimento, preparação das equipes, agora vamos pra dentro do campo, né? Falamos de toda a repercussão ali da venda de ingresso e tudo mais. Vamos pra dentro do campo então, né, Júlio? Vamos sim, Cabela, para dentro do campo, porque a Ponte Preta encerra nesta sexta-feira a preparação para o Clássico, e no treino de hoje, a informação é que o Fecim esteve mais tempo em campo do que o Nicolas. Talvez até como uma indicação do time titular da Ponte Preta para enfrentar o Guarani com essa mudança no ataque. Sem o Everton machucado, o Nicolas e o Fecim estão disputando essa posição, e quem esteve ao lado do Luca foi justamente o camisa 20, que nessa temporada tem 31 jogos. Ele participou de 25 como titular, 3 gols, deu 2 assistências, então tem números mais positivos ofensivamente o Fecim em comparação ao Nicolas, né, que ainda não marcou com a camisa da Ponte, tem apenas uma assistência. E são jogadores com características diferentes, né? O Hélio dos Anjos vem batendo muito nessa tecla também, que o Fecim tem ali um senso de conclusão melhor do que o Nicolas, ele finaliza melhor, é um jogador até que consegue se adaptar melhor a mais funções que cercam o ataque, mas o Nicolas é um jogador de muita explosão física, de muita velocidade, que dificilmente é parado pelo zagueiro no mano a mano nesse enfrentamento, então por isso seria uma arma importante também. São vários argumentos que o Hélio dos Anjos defende, tanto para a escalação de um como para a escalação de outro. Fato é que essa dúvida vai continuar até amanhã, minutos antes da partida, mas existe a expectativa mesmo que o Fecim seja o titular ao lado do Luca. Inclusive, Cabela, já para ouvir o Luca, amanhã 90 jogos com a camisa da Ponte, hein? 40 gols, 16 nessa temporada, mas o Luca ainda está buscando o seu primeiro gol em derby. Não, são números expressivos, né? Hoje em dia, futebol brasileiro, infelizmente, a gente acaba vendo pouco isso, né? O jogador que tem mais identidade com o clube, tem vários jogos com o clube, isso aí está sendo um pouco mais difícil, mas estou tendo essa oportunidade, vestir essa camisa. Para mim, eu já deixei bem claro para todo mundo, eu me sinto muito feliz de estar aqui, então espero que possa completar 100 esse ano, daqui a pouco ano que vem 150, sei lá, não sei, não quero estipular nenhum número, mas o máximo de jogos que eu puder fazer com essa camisa vai ser importantíssimo para mim. Tá, então, Cabelo, o Luca, né, que é ao lado do Elvis e também do Alisson, hoje os 3 protagonistas, né, o trio que o Hélio dos Anjos aposta muito ofensivamente, porque tanto no jogo contra o Operário, como no jogo contra o Vasco, o Alisson e o Elvis funcionaram muito bem juntos. E agora tem também essa questão do Luca, que é um jogador com muito faro de artilheiro, né, que vive uma grande temporada, mas está buscando aí o seu primeiro gol no derby. Essas são as apostas do técnico Hélio para o derby de amanhã, viu, Cabela? Pois é, do lado Ponte Pretano, Carlão, do lado Ponte Pretano continua a dúvida, né? Até ontem, inclusive, o Júlio trazia informação que durante muito mais tempo o treinamento foi feito com o Nicolas, né? E vem no último dia, o maior parte do tempo, com o Fecim. Ou seja, ou o Hélio dos Anjos está querendo enganar alguém, né? Ou ele tá com um ponto de interrogação do tamanho do mundo na cabeça. Eu acho que o Hélio tem na cabeça dele a definição, o cara que vai jogar. No entanto, ele vai levar essa dúvida até o momento da troca das escalações. Eu acho que essa é a pegadinha da Ponte Preta para tentar aí surpreender a equipe do Guarani. Eu acredito que o Nicolas vai jogar, até pela função que o Nicolas tem. O Fecim também tem essa função, mas o Nicolas tem um pouco mais de força na hora da recomposição. A definição o arremate do Nicolas não é tão bom. Os números mostram isso, ele não fez nenhum gol. Aliás, o que passou de jogador atacante na Ponte, que não fez gol na carreira... Como é que chama do ano passado? Richard. Esse tinha 3 anos de carreira, atacante, não fez um gol. Pois é. E o Nicolas é um jogador que luta bastante, que se entrega, mas para jogar como um atacante ele precisa ter uma amizade maior com o gol. Mas em virtude da sua disciplina tática, eu acho que ele leva vantagem sobre o Fecim. O Fecim fica como uma arma para o segundo tempo. Pois é. Agora do lado do Guarani, o Júlio, do lado do Guarani, o Mozart, falamos durante toda a semana, o Mozart tem muito mais dúvidas do que tinha o Hélio dos Anjos. Também,
a 18 horas e pouco aí do derby, ou seja, menos de 24 horas, porque o derby é às 11 da manhã, eu acredito que o Mozart também já tem o time montado e pronto na cabeça dele para colocar em campo amanhã. E como o Pio nos trouxe hoje pela manhã também, e falou agora há pouco, tem o próprio Vilela vai estar voltando, então ali o meio-campo do Guarani já começa a tomar uma forma diferente do que a gente imaginava. Na lateral direita, o Lucas Ramon é bem provável que seja o titular, porque é o imediato ali do Diogo Matheus, que está contundido ou não está contundido. O Gênison na frente, de repente, passou a ser dúvida e não era. E aí, Júlio, o que você tá pescando de tudo isso dentro do Guarani? Pois é, Cabela, são situações mais difíceis também, no caso do Guarani, pela quantidade de dúvidas que ele tem em relação ao condicionamento físico de alguns jogadores, né? O Hélio dos Anjos, ele sabe quais jogadores pode contar amanhã no derby. O Moser está esperando um último ok ali do departamento de fisiologia e também departamento médico do Guarani. O que eu posso garantir para você é que hoje ele testou variações táticas. O Moser certamente tem um time em mente, tem ali 11 jogadores na cabeça, mas ele treinou hoje, Cabelo, algumas variações. E uma formação bastante treinada pelo Moser. E aí, eu vou tirar o chapéu aqui para o Carlão, que ele antecipou essa possibilidade, foi a formação com 3 volantes. Talvez essa seja a formação que o Moser entenda como ideal, mas ele depende também de alguns jogadores estarem 100%. Então, existe sim essa grande chance do Guarani jogar com 3 volantes, e aí, grande possibilidade do Richard Rios entrar no time, porque ele vem sendo acionado muito bem nos jogos, né, nos minutos que ele participou com a camisa do Guarani, pode pintar aí no time. O Bruno Miranda é uma grande expectativa, principalmente porque o Iago está em baixa, e se o Gênison jogar, eu arriscaria dizer que ele vai com Gênison e Bruno Miranda. Se o Gênison não jogar, eu arriscaria Bruno Miranda e Bruno José. Mas antes de passar para você, para o Carlão e o Pio comentarem sobre essas possibilidades do Guarani para o jogo de amanhã, vamos ouvir o que disse o técnico Moser Santos sobre essa semana de preparação, já que o Guarani trabalhou a semana inteira de olho no clássico de amanhã. A preparação ela foi muito boa, nós reforçamos as coisas que nós já vimos fazendo de positivo, corrigimos algumas coisas, corrigimos a bola parada, principalmente as faltas laterais que não foram boas contra o Náutico, né? Tanto é que o Náutico chegou no nosso gol num escanteio em 2 faltas laterais, então nos últimos 2 dias nós treinamos isso, né? Com relação ao clássico de amanhã, além da tabela, é um jogo à parte, né? A gente já sente até na atmosfera da cidade, né? A mobilização dos torcedores, do próprio clube, né? Então nós temos consciência da importância do jogo, nos preparamos bem e tenho certeza que nós vamos fazer um grande clássico. E aí sim tentar chegar no campo da Ponte e vencer, né? Porque para nós, além da importância do clássico, que por si só já é um jogo à parte, né? Dentro do próprio campeonato, a importância de nós continuarmos pontuando. Então são essas 2 coisas que para nós são fundamentais. Tá, então a palavra do Moser, Cabela. Pois é, vencer para o Guarani é fundamental, ainda mais pelos resultados aí da Série B no meio de semana, né, Cabela? Pois é, e dois tópicos de tudo da preparação do Guarani que o Carlão acertou em cheio, né? Os 3 volantes, né? E o trabalho que tem que ser feito pelo Guarani das bolas alçadas na área, né? Porque a Ponte Preta tem isso como força e o Guarani como fragilidade. O Guarani vai ter que tomar muito cuidado com essa bola aérea, talvez ultimamente tenha sido a arma principal da Ponte, até pela bola parada do Elvis, né? E a bola aérea normalmente para o Matheus e para o Alisson, que tem se destacado, o Guarani vai ter que treinar muito. Por que eu acho que o Mozart vai optar por 3 volantes? Primeiro, porque o meio-campo da Ponte hoje ele é muito forte. Não digo nem tecnicamente, mas transpiração de briga, de entrega, de intensidade, com o trio, os meninos, né? O Alisson, o Amaral e o Leonaldi. E o Guarani, com apenas 2 volantes, eu acho que enfraquece muito, mesmo com 2 meias, tendo aí uma criação mais fortalecida com o Isaac e com o Giovani, mas são 2 jogadores que não são afeitos à marcação, à recomposição. Então, eu acho, não são 2 jogadores de briga, né? Então, eu acredito que o Guarani deverá entrar com 3 volantes, até para igualar com a Ponte.
para ter essa briga no meio-campo, é briga de foice no escuro, mas para equilibrar. E a bola aérea, o Guarani vai ter que tomar muito cuidado. Mas, Cabela, durante toda a semana, a gente conversando, batendo papo com amigos, ponte-pretanos, bugrinos e tal. O Guarani pode até perder o jogo, mas o Guarani vai fazer uma grande partida amanhã. Por tudo que está envolvendo o Guarani, esse jogo contra o Náutico, mesmo tendo sido um jogo difícil, complicado, em que o Kozlinski falhou, mas isso fortaleceu demais a equipe. E o Guarani gosta de jogo grande. O Guarani tem essa característica de crescer em momentos de adversidade. A Ponte vive esse casamento legal, muito bonito com a torcida, mas isso também pode deixar o jogador pressionado. Então o Guarani, de repente, ele pode até se aproveitar desse momento de euforia que vive o torcedor da Ponte. Ou seja, eu acho que se o Guarani, principalmente nos primeiros minutos, conseguir conter a pressão, que eu vejo a Ponte tomando a iniciativa, mas se ele conseguir conter 10, 15 minutos, vai lá, dá um susto, dá uma estocada, faz um gol, eu acho que ele acalma a torcida da Ponte e aí ele pode jogar à vontade. Mas vai ser um grande jogo, duas equipes que vivem momentos legais dentro da competição. O Fábio Veloso está mandando aqui que no derby vai dar Ponte Preta e na Copa do Brasil Fla-Flu. Tem mais um zap aqui, boa tarde. Vai ter palpite ou vai murar? É o Gramari falando aqui. Eu vou murar, 0-0. Quem mais aqui tá mandando? Carlos, boa tarde. É Guilherme do Ouro Verde. Acho que o clima do derby... Os caras gostam disso, cara. e sabe o que isso significa? Nada. O Carlos, boa tarde. O Guilherme lá do Ouro Verde tá dizendo: acho que o clima do derby está tranquilo devido à situação dos dois times. O Guarani não vem bem e a Ponte, apesar das vitórias, não inspira muita confiança. Melhor todo mundo ficar quietinho e esperar para ver o que vai dar o jogo. Valeu, Guilherme, obrigado pela mensagem. Tem mais uma aqui, boa tarde, equipe CBN. Ponte Preta 2-0 do Guarani, o Reginaldo de Campinas. E pra gente fechar aqui, ó, o Cabela, se o Mozart entrar com o Nicolas Careca depois de todas as contratações feitas, ele assina o contrato de burrice. O Careca está no time há quantas rodadas? E nada fez. Agora que tem um centroavante para colocar no time, o Miranda, que é o Bruno Miranda, ele vai insistir no Nicolas. Me tira o tubo! Abraço, Nelson Vitorelli tá dizendo aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui também lá pro Damião e Americana, sempre acompanhando o programa aqui da CBN Campinas. Vamos pro intervalo e volta já para fechar o programa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se
cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta já, finalzinho do programa do Derby 204, Júlio Nascimento. Vamos voltar a falar da Ponte Preta, Júlio Nascimento. Vamos sim, mais uma vez ouvindo o Luca, porque a Ponte vem de uma derrota contra o Brusque. Qual é o impacto desse jogo em relação ao Derby de amanhã? O Luca responde aqui na CBN. Fomos muito cobrados, né? Pelo fato de não conseguir exercer uma boa partida, na última partida. Tivemos muita intensidade, o professor Hélio acaba nos cobrando bastante, mas isso é bom. É um cara que mostrou todos os nossos erros que aconteceu para que no sábado não possa acontecer novamente. Tá, então a palavra do artilheiro Luca, provável ponte para o clássico de Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral e Alisson, Elvis Fecim ou Nicolas e o Luca, o artilheiro da temporada no comando ofensivo, majestoso, lotado, casa cheia para registrar o maior público da temporada, em Cabelá. E o Guarani, meu caro Júlio Nascimento, o Guarani que é o adversário da Ponte amanhã, o Guarani joga fora de casa, é um derby é clássico, e clássico a gente sabe que é jogo diferente, e o Guarani também se mexeu durante toda a semana para esse derby. Exatamente, a semana livre para preparação não somente técnica, mas também emocional, já que a atmosfera amanhã será totalmente favorável à Ponte. Torcida única, casa cheia, e o campo também da Macaca. O time está mais habituado ao gramado do Majestoso. O técnico Mozart Santos falou sobre esses desafios. É óbvio que jogar dentro da própria casa com o apoio do teu torcedor, ele é um ponto positivo, né? Mas do outro lado, nós como adversários vamos encontrar uma atmosfera como essa, pode ter certeza que isso, eu tive a oportunidade de jogar alguns clássicos ao longo da minha carreira, Flamengo e Vasco, por exemplo, com 100 mil pessoas, assim, ele te dá uma motivação a mais, né? Então, é o primeiro clássico de alguns jogadores, é o meu primeiro derby também. Então, pode ter certeza que isso está nos motivando bastante mesmo, porque nós vamos jogar na casa do adversário. Eu conheço bem o trabalho do Hélio, né? Respeito o trabalho dele, é um treinador que motiva bastante, ele com certeza está mobilizando do outro lado, mas nós também estamos mobilizando aqui. Então, pode ter certeza que vai ser um clássico bem disputado, sem dúvida. Sem dúvida vai ser bem disputado. E o fato de ser no campo do adversário com o torcedor enchendo o estádio vai nos motivar ainda mais. Muito obrigado, meu caro Mozart. Pois arriscando um provável Guarani para amanhã, Cabela, de Kozlinski no gol, Lucas Ramon, Delan, João Vitor e Gemerson Bahia, Leandro Vilela, Richard Rios e Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto
Bruno Miranda, Gênison, Bruno José. Seria o time que eu arriscaria para o clássico de amanhã contra a Ponte Preta. Cabela. Pois é, as duas equipes então aí já praticamente na pedra para amanhã, só faltam as confirmações, mas é mais ou menos por aí. Aliás, o Fábio Chaib tem uma curiosidade aí, né, Fábio? É verdade, com a vitória de ontem do CSA sobre o Vasco por 2-0, o CSA conseguiu sair da zona de rebaixamento, está na 16ª colocação, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a 4 pontos a 3 pontos da Ponte Preta, e pro Guarani, uma vitória simples no clássico amanhã, por 1 gol de diferença, não adianta para sair da zona de rebaixamento. Por 2 gols, por curiosidade, se for 2-0, empata tudo com o CSA. O CSA fica com o mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias. O saldo de gols, se for 2-0, por exemplo, vai ser menos 11 menos 9 para os dois. Gols pró, o CSA tem 17, o Guarani tem 15. E confronto direto foi 0-0 no primeiro turno, que também é um fator que desempata esse confronto. Foi 0-0 no primeiro turno, seria só no número de cartões vermelhos. Mas gols pró, o CSA tem quanto? 17, o Guarani tem 15. Se fizer 2-0, empata aí também. Empata tudo daí. Meu Deus do céu. Tem uma mensagem chegando aqui, ó. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Parabéns. O Regis, obrigado, viu, Regis? Bacana. Boa tarde, mestres da CBN. No campo de Bragança tem linguiça. Na rua Javari, na Moca, tem canole. Em Campinas, infelizmente, não tem nada com esse frio amanhã. Poderiam servir um quentão. O que acham, hein? Nossa, sensacional. Sensacional. Boa. Eu adoraria. Só que é proibido, né? Álcool nos estádios ainda, né? É, mas serve fora, né? Lá tá falando que não é. Fora o negócio é bom. É, pode ser fora, pode ser. 3-1 para o Bugrão. Quem tá mandando aqui para nós essa mensagem é o Marcelo Alexandre. E tem mais um recado aqui, o Matheus. Valnei Matheus, do CDHU São Martim. Boa tarde, equipe CBN. Vai dar macaca amanhã. Abraços. Tá equilibrado, tá dividido aqui, que bacana. Só para confirmar, a rodovia Heitor Penteado, que estava interditada com problemas lá devido à queda de árvore, está liberada no sentido centro de Campinas, tá ok? Dado o recado aí, o Mário Quintino nos mandou aqui. Obrigado, Mário. Valeu. Carlão, 5 em ponto, Carlão, até amanhã. Até amanhã. Às 10 da manhã, Carlão. É, até amanhã. E tem que acordar cedo, né, pra não ficar com aquela voz. E maneirar hoje, né? E eu vou ter que fazer um monte de gargarejo, que falaram 4x4, 5x5 aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Aí eu canto o hino dos dois. 4x4, 5x5, tem que cantar o hino. Você ouviu aí, né, Júlio? Tô ouvindo, eu tô falando. Você ouviu, né? Tá bom. Amanhã você vai ter que cobrar, depois, né, Júlio? Se for depois ele reclama. Depois ele reclama, verdade. Júlio, um abraço, até amanhã, Júlio. Um abraço a todos. Carlão, um abraço, até amanhã. Valeu, até amanhã, Cabelo. Um abraço, até amanhã. Valeu, Cabelo, até amanhã. Amanhã, DEP 204, a partir das 10 da manhã, aqui na CBN Campinas. Um abraço a todos e até lá. Ponte Preta, Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de